Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto. Casar com Kushina no início. Capítulo 71. A angústia de Mikoto. Keri contra Konoha. A batalha continua. Relatório Lord Yuzuki. Konogakakuri ganhou força com a adição dos Sannin lendários. O poder de combate deles aumentou significativamente. Devemos enviar mais ninjas para as linhas de frente? Após receber essa informação em primeira mão, Mangetsu rapidamente procurou seu capitão para relatar. Continue a preservar a força ninja da nossa vila. Crie uma situação onde pareça que não podemos resistir a Konoha. Então, recue para a fronteira da Terra da Água. Yuzuki instruiu. Tendo recebido orientação dele anteriormente, Mangetsu entendeu a estratégia de Yuzuki. Fingir estar sobrecarregado e então recuar para a fronteira da Terra da Água para observar os movimentos de Komogakuri. Agora informado deste plano, ele partiu para transmitir as ordens de seu capitão. Yuzuki calmamente olhou pela janela em direção a Konoha. Como ele esperava, tudo estava sob controle. Não importava quais ações as outras vilas tomassem, isso não mudaria seus planos. Atrás dele, Mikoto, que estava servindo chá para ele, ficou ainda mais preocupado internamente depois de ouvir seus preparativos. A ligeira vantagem de Konoha sobre Keri foi orquestrada pelo próprio Yuzuki. Isso revelou sua força absoluta. Ele poderia facilmente resistir a esse ataque da folha, até mesmo esmagá-los completamente. No entanto, seu objetivo era ainda maior. Ele pretendia arrastar Komogakuri para esse conflito também. O planejamento meticuloso desse homem era realmente formidável. Enquanto Mikoto estava perdida em pensamentos, Yuzuki já tinha chegado atrás dela. Ele gentilmente agarrou o bule de chá e o levantou enquanto falava em seu ouvido. Mikoto, o chá derramou. Ao ouvir isso, seu corpo tremeu. Ela rapidamente pousou o bule de chá. Olhando para o chá derramado na mesa, ela disse apressadamente. Mestre, me desculpe mesmo. Eu vou limpar isso agora mesmo. Ao longo desses dias, chamá-lo de mestre se tornou um reflexo condicionado. Afinal, se ela não acrescentasse a palavra mestre antes de falar com ele, isso resultaria em uma tortura de choque elétrico insuportável. Essa sensação era terrivelmente dolorosa e agonizante. Calma, Mikoto. Não é o fim do mundo. As mãos dele envolveram o corpo dela, agarrando uma das mãos dela e colocando-a sobre o peito arfante. Você me entendeu? O coração ansioso de Mikoto, ao ver aquele olhar que carregava um leve traço de gentileza, bateu mais devagar naquele momento. Esse sim, mestre. Bom, tirando um lenço do bolso dela, ele o entregou a ela. Sua mão então foi até o queixo dela, forçando-a a olhar para ele. Mas você também deve entender seu lugar como minha empregada. E como tal, seus erros têm consequências. Você me entende? Eu entendo, mestre. O alívio momentâneo de Mikoto desapareceu enquanto seu coração disparava novamente. Ela sabia que escapar das garras desse demônio manipulador era apenas um sonho passageiro. Então me diga, Mikoto, o que você merece? O olhar penetrante de Yuzuki a perfurou, levando-a a um abismo de desespero. Punição. Após meses de cativeiro, ela sabia muito bem o que fazer. E ainda assim, fale mais alto. Ele apertou ainda mais o rosto dela, provocando um estremecimento e uma contração. Punição. Ela lutou contra as lágrimas, como já havia feito inúmeras vezes antes. Exatamente. Quando você comete um erro, você deve ser punido. O sorriso brilhante de Yuzuki desmentiu sua crueldade enquanto ele roubava um breve beijo. Soltando-a, ele caminhou até o sofá e sentou-se, pernas bem abertas. Então você já sabe o que deve fazer agora. Mestre. Mikoto gentilmente pousou o lenço, sua voz uma mistura de constrangimento e raiva. Já é dia agora. E estamos no salão principal. Embora ela não ousasse recusar, ela ansiava por encarar sua punição com algum resquício de dignidade. Tais atos eram tipicamente confinados a câmaras privadas ou sob o manto da noite. Mas agora, em plena luz do dia, o risco de descoberta era grande. E se alguém entrasse? Apesar dos inúmeros protestos girando em sua mente e seu desejo desesperado de recusar, Mikoto permaneceu em silêncio. Ela sabia muito bem que a resistência só intensificaria seu tormento. Quando você comete um erro, você deve enfrentar as consequências. Foi isso que acabamos de concordar, Mikoto. Esta é uma regra que você deve seguir como minha empregada. A voz de Yuzuki era suave e paciente, como as profundezas de um mar calmo. Era como se ele soubesse que eventualmente tudo o que ele desejava se encaixaria. Sim, mestre. Os olhos de Mikoto se encheram de lágrimas, sua raiva misturada com profundo ressentimento. Ela se ajoelhou diante dele. Antes que ela pudesse começar, ele agarrou seu cabelo, sua voz cadenciada com diversão diabólica. Mas se você me agradar o suficiente, eu posso lhe conceder aquilo que você sempre pede. E assim a punição começou. Do lado de fora da porta, Kushina relutantemente carregou um suntuoso almoço em direção ao salão do último andar do prédio da Anbu. Ela até pensou em envenenar a comida de Yuzuki. No entanto, ela não conseguiu nenhum veneno, e sabia que se a refeição estivesse fria ou tivesse gosto ruim, aquele demônio a culparia, resultando na temida punição do colar de escravo. Apesar do seu desejo desesperado de esmagar a comida na cara dele, ela não ousou. Afinal, não era a primeira vez que ela levava o almoço para Yuzuki. Embora seu coração se rebelasse, seu corpo obedeceu. Cambaleando enquanto andava, Kushina rapidamente alcançou a porta do salão do último andar. Equilibrando a bandeja com uma mão, ela usou a outra para abrir a porta com um clique suave. Murmurando baixinho, ela entrou. Mas no momento em que pisou lá dentro, ela testemunhou uma cena que fez sua mente girar. Yuzuki reclinou-se no sofá, sua cabeça inclinada para trás com uma expressão de prazer. E sob sua mão, subindo e descendo naquela grande coisa, estava a irmã Mikoto. O queixo de Kushina caiu em choque. Embora ela tivesse ouvido indiretamente sobre tais atividades de Mikoto, vê-las em primeira mão era completamente diferente.
e agora essas cenas estavam chocando seu cérebro. Fosse o ato em si ou aquela coisa masculina que ela nunca tinha visto antes, tudo estava sobrecarregando seus sentidos. Mikoto viu Kushina pelo canto do olho. Lágrimas escorriam pelo seu rosto continuamente. No entanto, apesar da interrupção, a punição continuou inabalável. Jin. Mikoto Uchiha passou por uma profunda humilhação depois de ser vista por sua amiga. Ela agora se sente como uma mulher infiel e contaminada. Parabéns, anfitrião, você ganhou 100.000 pontos de vilão. Jin. Kushina Uzumaki está completamente chocada. Seu coração transborda de vergonha e fúria. Ela anseia por te cortar em 1000 pedaços agora mesmo. Parabéns, anfitrião, você ganhou 100.000 pontos de vilão. Depois que terminou, Yuzuki sentou-se à mesa de jantar, aproveitando seu almoço. Ele olhou para Mikoto, que estava soluçando nos braços de Kushina no sofá próximo. Os dois tinham acabado de voltar do banheiro depois que a bela matriarca Uchiha tinha, bem, expelido alguns fluidos no carpete. Só se podia ficar maravilhado com o vínculo fraternal entre elas. Notavelmente, cada uma conseguiu gerar 100.000 pontos de vilão. Parecia que se ele quisesse um grande volume de pontos, esse tipo de punição deveria ser administrado com mais frequência no futuro. Talvez mais divertido, mas ainda assim uma punição. Enquanto comia, Yuzuki podia ouvir as vozes baixas de Mikoto e Kushina no sofá, chamando de nomes como demônio, bastardo ou canalha. Ele deu de ombros indiferentemente. Se fosse para o bem do seu povo, ele faria o que fosse necessário. Ele era um vilão, afinal. Demônio. Se necessário, ele seria mais maligno que um demônio, pior que um bastardo. A parte do canalha? Sim, certamente era verdade. Mas se ele precisava cometer atos malignos para manter aqueles que amava ao seu lado, então diabo era apenas um elogio. A ambição de Yuzuki excedeu em muito a imaginação de qualquer um. A ambição que ele demonstrou até então era apenas a ponta do iceberg. 3 dias depois, no escritório do Raikage em Komogakure, terra do relâmpago. Hahaha. Excelente. Realmente excelente. O quarto Raikage exclamou caindo na gargalhada enquanto examinava as últimas informações de batalha da linha de frente. O relatório afirmava claramente que os ninjas de Konoha, apoiados pelos Sannin lendários, estavam constantemente empurrando para trás as forças Kiri estacionadas dentro das fronteiras da Terra do Fogo. Nos últimos 3 dias, os ninjas da névoa recuaram passo a passo, finalmente recuando para dentro das fronteiras da Terra da Água. Afinal, esses ninjas da Folha têm alguma habilidade. Os olhos de A brilharam com contemplação. Embora conhecido por sua força bruta, ele possuía uma mente afiada também. Foi essa combinação que lhe rendeu a posição de Raikage, não apenas poder bruto. Senhor Raikage, quando devemos mobilizar nossos ninjas da fronteira? Mabui perguntou suavemente ao seu lado. Sem pressa. A acenou com a mão, deixe Konogakure continuar a desgastar Kirigakure por enquanto. Konoha quer nos usar para derrotar Kiri, e nós em Kumo também queremos tirar vantagem dessa guerra. Engolir a névoa de uma só vez? Se fizéssemos o movimento agora, talvez pudéssemos unir forças com a Vila da Folha e derrotar Kirigakure. Mas se fizermos isso, certamente sofreríamos perdas significativas, enquanto Konoha seria capaz de preservar um pouco de sua força de luta em comparação. Nesse ponto, Konogakure naturalmente não deixaria os recursos de Kiri irem embora. Recostou-se na cadeira do escritório, parecendo que a vitória já estava em suas mãos, então, não temos pressa. Vamos esperar até que Konoha e Kiri tenham lutado até a exaustão. Esse será o momento para entrarmos em cena e limparmos. Mabui assentiu, também concordando com a abordagem do quarto Raikage. Quantos ninjas foram enviados para a linha de frente da fronteira? Perguntou A. Já são 6.000 ninjas. Mabui levantou os óculos e respondeu imediatamente. Bom, A deu uma risada profunda. Esses ninjas serão meu apoio para anexar Kirigakure. A ambição do quarto Raikage era realmente vasta. Ele ansiava por trazer o mundo ninja inteiro sob o controle de Komogakure. A guerra entre Konogakure e Kirigakure já durava cerca de 10 dias. Ambos os lados estavam envolvidos em uma luta de vida ou morte na fronteira entre a Terra da Água e a Terra do Fogo. Ninjas estavam perdendo suas vidas quase constantemente. Afinal, o campo de batalha é cruel, e flores cultivadas em estufa estão destinadas a enfrentar os estragos das tempestades. Aqueles ninjas que ainda conseguem se manter de pé são as verdadeiras elites. Embora cruel, este é, afinal, o caminho da transformação. Depois que Meiteru Mi, Kizame Oshigaki, Mangetsu Ozuki e outros lideraram os ninjas de elite de Kiri para se juntar à batalha, a força de combate de Kiri e Konoha começou a se equilibrar. Mei, com suas 2 Kekkei Genkai, era imparável no campo de batalha. Kizame possuía a força de um lutador de nível Kage. Ele até encontrou Jiraiya liderando um time de ninjas durante esses dias de luta. Ele também se envolveu em batalha com ele. Ambos os lados podiam manter um ao outro completamente sob controle, deixando todo o resto para seus subordinados. Mangetsu liderou o clã Ozuki, combinando técnicas de pistola de água com a habilidade única de hidratação do clã. No campo de batalha, eles ganharam uma posição formidável. No entanto, o campo de batalha mais extraordinário pertencia ao clã Uchiha. Com pouco mais de 300 membros, eles liberaram o espírito e a força de 1000 ninjas. Se não fosse pelo clã Kaguya de Kirigakure resistindo com todas as suas forças, os membros do clã Uchiha poderiam ter rompido as linhas de batalha. No entanto, os Kaguya, nascidos para serem loucos por batalhas, lutaram com abandono imprudente. Até certo ponto, esses clãs alcançaram um estranho equilíbrio. Nenhum dos lados conseguiu superar completamente a feroz resistência do outro. Kirigakure no escritório do Mizukage. Yuzuki examinou a inteligência das linhas de frente. 3 pontos-chave se destacaram. Primeiro, eles chegaram a um impasse com as forças da Folha, sem que nenhum dos lados se segurasse. Isso significava que o poder de combate de fronteira de Konoha de alguma forma havia alcançado um equilíbrio precário com suas próprias forças ninja. Segundo, a adição do Sannin lendário à linha de batalha resultou em um impasse. Após reflexão,
Tsunade, uma curandeira formidável, podia invocar uma parte do corpo principal de Katsuyu. Ao dividi-lo, ela podia simultaneamente curar e restaurar chakra para milhares de ninjas. Esse efeito rivalizava com as poções de recuperação azuis que ele havia adquirido com pontos de vilão. Esse fator sozinho aumentou significativamente o poder de combate de Konoha. Além disso, tanto Jiraiya quanto Orochimaru possuíam força de nível Kage e seus próprios animais de invocação. Enquanto Jiraiya poderia se abster de invocar os grandes sapos, alguém como Orochimaru, que não tinha limites morais, indubitavelmente invocaria suas invocações de cobras. O terceiro ponto era particularmente intrigante. O poder de combate geral do clã Uchiha tinha disparado. Esse desenvolvimento era peculiar. Inicialmente, 500 membros do clã Kaguya podiam igualar a força de 500 a 600 membros do clã Uchiha. Agora, no entanto, mesmo com mais de 600 membros do clã Kaguya despachados, eles se encontravam em desvantagem contra pouco mais de 300 Uchiha. Até que Mimaru estava sentindo a pressão. Parece que o clã Uchiha empregou uma nova estratégia. Yuzuki refletiu, beliscando a ponta do nariz. No entanto, apesar de seu poder de combate aumentado, os Uchihas ainda não representavam uma ameaça significativa aos seus olhos. Yuzuki, qual é o nosso próximo passo? Yagura perguntou, sua expressão grave. Komogakuri completou sua mobilização ninja em larga escala. É verdade, nossos 50 corpos ninjas da Meia Sombra são formidáveis, mas Kuma acumulou quase 6.000 ninjas. Se eles nos envolverem em uma guerra de atrito, temo que possamos estar em apuros. Ele já podia sentir a pressão aumentando na direção de Komogakuri. A Vila das Nuvens é bem paciente. Yuzuki disse, estreitando os olhos levemente, notifique Juzo. Reatribua 40 ninjas meio Kage para reforçar a fronteira da Terra do Fogo. O quê? Yagura exclamou, estupefato, em um momento como esse. Não deveríamos estar mobilizando forças para confrontar Kumo? Yuzuki inclinou a cabeça, olhando para o Mizukage, supostamente o epítome da inteligência e sabedoria. Você realmente deveria ler mais livros quando tiver tempo. A confusão de Yagura era evidente. Yuzuki decidiu explicar lentamente para seu próprio benefício. Vamos deixar de lado o fato de que tenho maneiras de lidar com os ninjas de Komogakuri. Se mobilizássemos forças para a fronteira da Terra do Relâmpago agora, os ninjas de Kumo poderiam simplesmente recuar e defender. Eles podem nem nos atacar. Estaríamos desperdiçando os recursos da nossa vila à toa. Então, Konoha estaria livre para lançar um contra-ataque em larga escala. E neste ponto, estou retirando as forças do corpo dos meio-Kage, colocando pressão sobre a folha oculta. Agora, se você fosse o Raikage, o que pensaria? Ele olhou para Yagura, que franziu a testa, ponderou por um momento e então disse em voz baixa. Se eu fosse o Raikage e descobrisse essa situação, haveria apenas duas explicações. Primeiro, a fronteira de Como é vulnerável, com todas as forças realocadas para lidar com Konoha. Este seria o melhor momento para a Vila das Nuvens atacar. Segundo, Keri está absolutamente confiante e não tem medo do ataque de Komogakuri. Mantendo a imaginação, em qual você acreditaria? Yuzuki sorriu contente. Este menino estava finalmente usando seu cérebro. Nós definitivamente temos que atacar. Nós devemos esperar até que Kirigakuri repela Konoha e então retorne para fortificar a linha de batalha entre a Terra da Água e a Terra do Relâmpago? Yagura disse sem hesitação. Então ele olhou para a pessoa na frente dele com espanto. É por isso que eu disse. Yuzuki sorriu vagarosamente. Ele levantou lentamente a mão direita e gentilmente a apertou. Alguns flocos de neve caindo na mesa, está tudo sob controle. Vai e realoque 40 membros meio Kage para reforçar as linhas de frente. Conforme ordenado, Yagura assentiu solenemente e aceitou o comando. Sim, senhor. Capítulo 72. O Deus do Trovão desce. Desespero e agonia nos momentos finais. Com a mobilização de Zuki, 40 ninjas meio Kage foram transferidos para as linhas de frente contra Konoha. Este poderoso reforço pendeu a balança a favor de Kirigakuri. As forças da folha, inicialmente mantendo sua posição, agora se viam gradualmente sendo empurradas para trás. O equilíbrio havia mudado e Konoha estava sendo lentamente subjugada. Para os ninjas da folha, essa reviravolta significou problemas. Dentro do escritório do Hokage em Konoha. Esses canalhas de Komogakuri. Quando eles planejam fazer seu movimento? Malditos sejam. Hiruzen fumegou, seu bigode tremendo de raiva. Seu lado havia reunido um esforço de guerra em larga escala para dominar Kirigakuri, com a intenção de dar a Komogakuri uma oportunidade de invadir o país da água pelo norte. No entanto, depois de 2 semanas de guerra, não houve um pio de Kumo. Pior ainda, nos últimos dias, os ninjas nas linhas de frente começaram a sentir a pressão. Era evidente que Kirigakuri já havia mobilizado suas forças de elite. Se Komogakuri tivesse algum senso, eles deveriam estar se movendo agora. Esses idiotas inúteis. Eles estão apenas observando. Hiruzen andava de um lado para o outro, fervendo. Sarutobi. Dans, em silêncio até agora, de repente falou. Eles estão esperando que nós e Keri lutemos até a destruição mútua. Então eles vão atacar para limpar. Suas palavras atingiram o alvo perfeitamente. Não deixarei o Raikage vencer. Hiruzen rosnou, sua expressão escurecendo. Não se preocupe. Das disse com a compostura de um veterano. Os ninjas que enviei para se infiltrar nas fronteiras da Terra do Relâmpago já começaram sua operação. A essa altura, eles devem ter massacrado uma dúzia de cidades. O Raikage logo não poderá mais ficar parado. Os olhos de Hiruzen piscaram enquanto ele assentia silenciosamente. Espero que sim. Um dia depois, Komogakuri de repente declarou guerra a Kirigakuri. Mais de 6.000 ninjas se reuniram na fronteira e imediatamente começaram a invadir a Terra da Água.
na fronteira entre a Terra da Água e a Terra do Relâmpago. Após receber a notícia da declaração de guerra de Kumo, J.Z. imediatamente usou o pergaminho do deus do trovão voador para notificar seu capitão. Minutos depois, uma luz azul brilhou e Izuki se materializou no local. Capitão Izuki, J.Z. relatou urgentemente, Komogakure mobilizou cerca de 6.000 ninjas, divididos em 3 rotas de 2.000 cada. Eles já violaram nossas defesas de fronteira e estão avançando em direção à nossa posição. Izuki assentiu, observando os 10 meio-kages diante dele, ninjas poderosos que ele havia treinado pessoalmente. É hora de dar uma lição nesses ninjas de Kumo. Um brilho frio brilhou em seus olhos. A Vila das Nuvens finalmente fez seu movimento. Agindo, eles ganharam completamente um lugar na lista negra de Izuki. Eu cuido da matança. Você cuida da perseguição e eliminação. Sua voz estava desprovida de calor. Apesar do calor do verão, os ninjas ao redor sentiam apenas o frio que emanava de seu capitão. Sim, Capitão Izuki. J.Z. e os outros 10 demonstraram lealdade absoluta, seus olhos brilhando de fanatismo. Lord Izuki estava agindo pessoalmente. Fazia eras que eles não testemunhavam seu brilhantismo no campo de batalha. Izuki se virou para o grupo atrás dele. Tenho apenas 2 requisitos para sua missão de interceptação. Primeiro, mate o inimigo. Segundo, volte vivo. Sim, senhor. Todos gritaram em uníssono. Comece a operação. O canto da boca dele se curvou em um leve arco. Algumas pessoas, quando não estão no campo de batalha, parecem esquecer o quão aterrorizante ele pode ser. Desta vez, Izuki usará o sangue desses ninjas da nuvem para lembrar todo mundo ninja. Ele ainda é o deus do gelo, ainda é o carniceiro do diabo, ainda é o pesadelo deles no campo de batalha. E hoje ele estava pronto para conquistar outro título. Rachadura. Estrondo. No vale, os ninjas de Kumo que avançavam de repente sentiram uma mudança acima deles. O céu antes sem nuvens escureceu rapidamente, ficando nublado. O que é isso? Entre as forças ninjas da Vila das Nuvens, um shinobi parou abruptamente. Ele apontou em choque para as nuvens densas se acumulando no alto. Em um instante, todos os ninjas ao redor pararam, seus olhares voltados para o céu. À medida que a sombra escura se expandia, os ninjas abaixo conseguiam distinguir claramente uma figura emergindo. Abaixo das nuvens ameaçadoras, uma forma totalmente envolta em raios desceu, irradiando uma aura de destruição iminente. Estrondo, estrondo, estrondo. Bum! A figura colidiu com a entrada do vale, pulverizando instantaneamente o chão em uma cratera enorme. Esse impacto devastador imediatamente tirou a vida de dezenas de ninjas de Kumo nas proximidades. Esse é Izuki Kamizuki? É Izuki Kamizuki. Os ninjas sobreviventes encararam seus companheiros caídos, agora reduzidos a meros fragmentos. Em um piscar de olhos, seus olhos se fixaram em Izuki, ardendo com ódio desenfreado. O desejo coletivo de destruí-lo era palpável. Seus companheiros com quem eles estavam conversando há poucos momentos, foram instantaneamente esmagados até a morte por ele? Todos. Usem a formação B para lidar com ele. Ele tem uma afinidade com gelo, próximo à água. A natureza relâmpago do nosso Kumo é especificamente destinada a enfrentá-lo. O capitão do esquadrão líder gritou ordens. O esquadrão ninja ficou em caos por um momento, mas rapidamente recuperou a compostura. Liberação de relâmpago. Punho mortal do tigre relâmpago. Liberação de relâmpago. Onda de relâmpago. Liberação de relâmpago. Luz. Em um instante, centenas de Jonin entraram em ação. Eles cercaram a cratera profunda, cercando Izuki. Imediatamente, eles liberaram suas técnicas mais fortes de liberação de relâmpago. Eles estavam determinados a matá-lo com um golpe. Esses raios aterrorizantes atingiram Izuki, mas seu rosto estava cheio de zombaria enquanto ele casualmente batia em seu ombro. É só isso? É o melhor que Komogakure pode fazer? Ele exalou lentamente. Seus olhos já brilhavam com um brilho de relâmpago deslumbrante. Próximo. Deixe-me mostrar o que é um verdadeiro relâmpago. Izuki levantou a mão direita. Liberação relâmpago. Eutor, julgamento celestial. Rachadura. Bum. Bang. 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 Em um instante, um relâmpago incrivelmente espesso caiu do céu, atingindo violentamente o capitão ninja que estava dando ordens momentos antes. O capitão da equipe morreu instantaneamente, seu corpo inteiro foi reduzido a carvão preto, morto além da morte. Liberação de relâmpago. Kerin de 60 milhões de V, Kerin da besta relâmpago de 60 milhões de volts. O rosto de Izuki tinha uma expressão séria, sua aterrorizante intenção assassina envolvendo todo o vale. Rachadura. Bum. Uma enorme besta relâmpago, chamada Kerin, rasgou o céu, uivando enquanto avançava em direção ao vale abaixo. Bang. Bum. Bum. Bum, 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 bum. Num piscar de olhos, mais de 200 ninjas perderam suas vidas, seus corpos transformados em cadáveres carbonizados e deitados rigidamente no chão. Essa cena aterrorizante chocou profundamente os ninjas de Kumo. Isso está muito além do que podemos enfrentar. O Lord Raikage não disse que ele só tinha força de nível Kage? Ele é um demônio. Ele é um demônio. Os olhos de Izuki brilharam com relâmpagos, perfurando as almas de todos abaixo dele. Venha, mostre a coragem que você teve ao invadir. Liberação relâmpago. Eucratia, ira de Deus. Ele levantou a mão, invocando um terrível dragão de raios que rugiu, devorando impiedosamente as vidas dos ninjas de Kumo. Ah, ele é um demônio. Um demônio. Só ele pode matar todos nós. Corra. Rápido, escape do vale. Não somos páreo para ele. A informação estava errada. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Num instante, uma atmosfera de medo tomou conta de todo o vale. Esta é a celebração final de suas vidas.
Saboreiem este último momento. A voz de Izuki gotejava com intenção assassina enquanto a energia do relâmpago se reunia freneticamente ao redor de seu corpo. Liberação de relâmpago, 100 milhões de V-Raijin no Yari, lança do deus do trovão de 100 milhões de volts. Uma lança de relâmpago várias vezes mais poderosa que o dragão, de repente caiu do céu. Estrondo. Bum, 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 bum. Uma explosão sem paralelos abalou o vale. Onde a lança de relâmpago atingiu, o chão foi reduzido a escombros. Num piscar de olhos, 500 ninjas de como pereceram. Os olhos cheios de relâmpagos de Izuki contaram rapidamente os ninjas restantes. Ele sabia que seus ataques tinham apenas arranhado a superfície. Não é o suficiente. Longe do suficiente. Os lamentos agonizantes dos ninjas enchiam seus ouvidos, um som que ele desprezava. Determinado a acabar com isso rapidamente, Izuki se preparou para seu ataque final. Bufo! Relâmpagos crepitavam freneticamente ao redor do corpo de Izuki enquanto sua voz estrondosa ecoava pelo vale, acompanhada por rugidos ensurdecedores de eletricidade. Liberação de relâmpago. 200 milhões de V-Amaru, 200 milhões de volts deus do trovão. Em um instante a forma de Izuki transmutou-se em puro relâmpago, expandindo-se continuamente. Em segundos ele se elevou sobre o campo de batalha, parecendo um Suzano ou colossal, exceto que este era puramente Izuki em sua forma de deus relâmpago. Bang! Com um único e casual golpe de seu punho, Izuki liberou ondas de trovão, cada soco destruindo dezenas de ninjas de Kumo. Não era mais uma batalha, era um massacre. Os ninjas inimigos, completamente impotentes, só podiam assistir horrorizados enquanto seus companheiros caíam diante de seus olhos. Paralisadas por sua própria inadequação, as forças de Kumo foram dominadas por uma onda de emoções, desespero, ressentimento, fúria e terror inimaginável. Neste momento a força invasora de mais de 2.000 ninjas de Komogakure foi completamente derrotada. Fora do vale, em uma das saídas, Juzubiba ficou de guarda, seguindo ordens para interceptar qualquer ninja como que pudesse escapar do vale. Lá dentro, a figura imponente erguendo-se do chão fez com que até ele sentisse uma sensação de desespero total. Lord Yuzuki é muito assustador. Nesse ritmo, não precisaremos nem levantar um dedo. Juzo engoliu em seco, gulp. Ele se concentrou intensamente nas passagens de entrada, pronto para não mostrar misericórdia a nenhum ninja inimigo em retirada. Ao redor do vale, ninjas meio Kajikiri montavam guarda em cada entrada. Lá dentro, gritos de agonia de abalar a terra eram incessantes, enviando arrepios pela espinha. Relâmpagos brilhavam e rugiam. Com cada soco, Yuzuki derrubava dezenas de ninjas. No entanto, isso era muito lento para ele. Ele desativou seu modo de deus do relâmpago, então levantou sua mão. Sua expressão era grave, como um verdadeiro deus do trovão olhando para as formigas miseráveis abaixo. O céu acima se encheu de nuvens eletricamente carregadas enquanto seus dedos se moviam para baixo em um movimento fluido. Liberação relâmpago, raigo, trovão. De repente, o vale inteiro ficou em silêncio. Até o vento e as ondas pararam. As folhas não farfalharam mais. Um silêncio assustador caiu sobre todo o vale naquele momento. Os únicos sons eram os gritos aterrorizados dos ninjas de Kumo. Uau! O céu, antes nublado, de repente clareou. Uma bola de raios gigantesca, tão grande quanto uma pequena montanha, materializou-se do nada. O que é aquilo? Os ninjas em fuga, sentindo a escuridão se aproximando, pararam em seus rastros. Acima de suas cabeças, a bola de relâmpagos negra como breu estalava e crepitava ameaçadoramente. Então começou a descer. Isso é, o poder de um deus? Então, nós estivemos lutando contra um deus esse tempo todo? Gole! Um poder sufocante e desesperador pairava sobre eles. Se esse ataque em larga escala acontecesse, certamente ninguém em todo o vale sobreviveria. Izuki olhou para os rostos desesperados dos ninjas de Komogakure. Então ele balançou a mão para baixo. Cair. Bang. Bum 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 bum. Um silêncio assustador e assustador tomou conta do vale inteiro. O relâmpago ofuscante tornou impossível para Juzo e os outros lá fora abrirem os olhos. Eles não conseguiam mais ver o que estava acontecendo lá dentro. Quando o som retornou, eles procuraram o vale. Mas onde ele estava? Diante deles estava uma cena de devastação total. Um inferno na terra. A força invasora de mais de 2.000 ninjas de Komogakure foi completamente aniquilada em pouco mais de uma hora de batalha. O vale devastado não mostrava sinais de vida. Em todos os lugares, corpos carbonizados de ninjas de Kumo cobriam a terra chamuscada. O cheiro acre de carne queimada começou a se espalhar no vento. Se isso não era o purgatório, o que era? Ufa! A figura de Izuki desceu lentamente na frente de Juzo. Esse ataque frenético lhe deu uma nova compreensão da Goru-Goru no Mi. No entanto, também drenou quase metade de seu chakra. Felizmente, seu corpo sábio permitiu que ele se recuperasse após um breve descanso. Sem ele, tal uso extravagante de poder teria sido impossível. Senhor Izuki, Juzo e os outros se reagruparam na frente dele. Eles esperaram respeitosamente por suas próximas instruções, com os olhos brilhando com fanatismo indisfarçável. Que poder aterrorizante! Este é nosso Senhor Izuki. Naquele momento, eles se sentiram prontos para oferecer seus próprios corações em sacrifício. Izuki torceu o pescoço, sua expressão ainda séria enquanto caminhava entre eles. Vá para o próximo ponto de encontro das forças de Komogakure. Ainda temos muito a realizar hoje. Capítulo 73. Os Uchihas misteriosamente poderosos. Dezenas de Manjeki Sharingan. Liberação de vibração. Gurage, quebra de terremoto. Estrondo. 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 Na fronteira entre a Terra da Água e a Terra do Relâmpago. Inúmeros ninjas da nuvem fugiram freneticamente da planície. A terra tremeu implacavelmente. Rochas enterradas profundamente sob o solo explodiram continuamente.
Rachaduras de centenas de metros de comprimento se cruzaram e se espalharam, como se uma bocarra sangrenta estivesse se abrindo. Ele devorou os ninjas de como espalhados pela planície. Ele é um demônio. Um verdadeiro demônio do inferno. Depressa. Fuja. Temos que sair daqui. Temos que relatar isso ao Lorde Raikage. A força do inimigo excede em muito nossas estimativas. Não estamos lutando contra humanos. Estamos lutando contra um deus. Neste momento, Yuzuki levou Juzo e outros para a planície onde o segundo esquadrão ninja de Komogakure estava reunido. Ele liberou continuamente o poder da Gura Gura no Mi. Com um soco, os céus desabaram e a terra se partiu, desencadeando um terremoto massivo. O chão da planície se abriu. Fissuras abissais devoravam loucamente as vidas dos inimigos. Liberação de vibração, Jakishin. Terremoto severo. Estrondo. 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 Esferas de energia branca nos punhos de Yuzuki liberaram poderosas forças vibracionais. Um soco. Um terremoto de ar direto, esmagando instantaneamente dezenas de ninjas da nuvem até a morte. Esta foi uma batalha completamente desigual, um massacre unilateral. Durou 2 horas inteiras. Quando a cabeça do último ninja de Komogakure explodiu, o carmesim nos olhos de Yuzuki desapareceu lentamente. A intenção de matar que cobria toda a área recuou de volta para ele. Jin. Parabéns, o anfitrião ganhou 200.000 pontos de vilão? À medida que os halos brancos gradualmente desapareciam de suas mãos, os olhos frios de Yuzuki examinavam as consequências de sua violência. A planície inteira era uma cena de carnificina e derramamento de sangue. O que deveria ser um campo verdejante estava agora manchado de vermelho. O vento carregava o cheiro de sangue em todas as direções. Membros e partes de corpos decepados estavam espalhados pelo campo de batalha. Mais de 2.000 pessoas foram completamente aniquiladas. Yuzuki virou-se para Juzo e os outros atrás dele. Seu olhar sem emoção os fez tremer de medo. A destreza de combate que ele demonstrou superou completamente a imaginação deles. Parece que o último esquadrão de Komogakure notou a comoção. Juzo disse, sua voz baixa e garganta seca, eles não estão mais no local que exploramos. Eles devem ter sentido a mudança no vento e recuado. De fato, os 2 massacres em larga escala que ocorreram aqui eram visíveis a dezenas de quilômetros de distância. Aquele último esquadrão ninja de Komo, a menos que fossem cegos, não poderia ter perdido o que aconteceu aqui. Então eles recuaram. Yuzuki assentiu, está tudo bem. Nós massacramos 4.000 dos ninjas deles, e os 2.000 restantes retornarão aterrorizados. O medo se espalha como fogo. Este era precisamente o resultado que ele havia antecipado. Somente por meio de tal violência excessiva ele poderia demonstrar a Kumo que Kirigakure, e toda a Terra da Água, não tolerariam sua invasão. Para se tornar um açougueiro no campo de batalha e proteger o que importava para ele, Yuzuki teve que purgar toda a simpatia e humanidade de seu coração. É por isso que ele agora parecia tão vazio e distante, como se suas ações não fossem mais significativas do que balançar o ar. Naturalmente isso assustou seus subordinados, que ainda não tinham compreendido essa mentalidade. Yuzuki olhou para Juzo e o ninja atrás dele e então deu suas ordens. Após suas forças recuarem para a fronteira da Terra do Relâmpago, lidere nossos ninjas estacionados para patrulhar a área. Juzo, você me acompanhará até o campo de batalha na Terra do Fogo. Sim, Capitão Yuzuki. Juzo respondeu imediatamente, seu tom cheio de respeito. Yuzuki virou seu olhar para Komogakure. Por enquanto, ele deixaria os ventos do medo soprarem em sua direção. Uma vez que ele tivesse lidado com a situação em Konoha, ele retornaria para abordar adequadamente a Vila das Nuvens, na fronteira da Terra do Relâmpago. É assustador, Capitão Darui. Você viu isso também? Aquele homem é um monstro, um verdadeiro demônio. Entre o último esquadrão ninja de Komo, composto por 2.000, liderado por Darui, vários líderes do esquadrão da nuvem estavam rapidamente se reportando a ele. Meia hora atrás, eles tinham cautelosamente ido verificar o ponto de encontro dos outros 2 esquadrões. Havia corpos desmembrados por todo lugar, montanhas de cadáveres e rios de sangue. Você tem certeza de que foi Yuzuki Kamizuki sozinho que fez isso? O rosto de Darui estava extremamente sombrio. Nós vimos claramente com nossos próprios olhos. Um dos líderes do esquadrão tremeu enquanto falava. Estávamos prestes a notificar os esquadrões do Canyon e da planície para se prepararem para se reunir. No Canyon, Yuzuki Kamizuki usou uma liberação de relâmpago extremamente poderosa, matando todo o nosso povo. Então, as forças ninja na planície. Todos eles pereceram sob algum jutsu estranho, semelhante a um que poderia causar tremores. Enquanto ele falava, os olhos dos líderes de esquadrão ficaram vermelhos. Mais de 4.000 camaradas, todos mortos. Aquele maldito Yuzuki Kamizuki. Quão forte ele é! E aquela maldita Konoha. Darui ouviu o relato de seus subordinados, rangendo os dentes de raiva. Felizmente, ele descobriu o estado dos outros 2 esquadrões a tempo e imediatamente escolheu se retirar. Caso contrário, as mais de 2.000 forças ninjas sob seu comando provavelmente teriam encontrado o mesmo destino. Recuem. Notifiquem todos os ninjas. Retirem-se para Komogakure imediatamente. Devo relatar isso ao Lorde Raikage imediatamente. Aquele maldito Konogakakure. E aquele maldito Yuzuki Kamizuki. Darui tremeu de fúria. Claramente a Vila das Nuvens foi derrotada por Konoha. Sim, senhor. Os líderes do esquadrão prontamente reconheceram a ordem. Eles partiram rapidamente para informar a força principal sobre a retirada. Na fronteira entre a Terra da Água e a Terra do Fogo, os ninjas de Konoha e Keri estavam travados em um combate feroz. No entanto, devido à adição de 40 corpos ninjas de meia sombra da Vila da Névoa, a pressão do lado deles foi imediatamente reduzida significativamente. Em um acampamento temporário de Keri, Yuzuki já havia chegado e estava ouvindo o relatório de Mangetsu. Com a adição dos 3 Sannin lendários, Konogakakure viu um aumento considerável em sua força de combate.
Além disso, quanto ao clã Uchiha, seu povo é muito estranho. Eu fui apoiar o clã Kaguya uma vez antes e lutei com alguns Uchihas. A sensação que eles emitem é muito violenta. É como se eles não conhecessem a fadiga. Às vezes, eles podem até continuar lutando por várias horas. Entendo. Yuzuki assentiu. O clã Uchiha estava agindo estranhamente. Ele teria que encontrar os 3 Sannin lendários da Folha pessoalmente. Capitão Yuzuki. Sobre Komogakuri. Mangetsu hesitou por um momento, então fez a pergunta que queria fazer com alguma preocupação. Como? Yuzuki sorriu levemente. Esse lado não vale a pena se preocupar. Depois de dizer isso, ele deixou o acampamento. Nesse momento, Mangetsu rapidamente se aproximou de Juzo Biva. Juzo, qual é a situação com Komogakuri? Nós realmente não precisamos apoiá-los? Eles reuniram uma força de mais de 6.000 ninjas, sabia? Ouvindo isso, Juzo engoliu em seco. Então ele dolorosamente contou o que tinha acontecido com Kumo. A expressão de Mangetsu mudou de surpresa inicial para choque, depois para horror e finalmente para puro terror. Capitão Yuzuki, neste momento, ele estava tão chocado que mal conseguia falar. Tudo que restava era uma descrença intensa. Lord Yuzuki, que não agia há muito tempo, aparentemente ficou ainda mais forte. E seu poder ainda era totalmente aterrorizante. Então, o rosto de Mangetsu de repente se iluminou com alegria selvagem. Para Kirigakuri, essa era uma notícia incrivelmente ótima. Provavelmente não demoraria muito para que o impasse com Konohaki acabasse. Em seguida, definitivamente seria uma repressão unilateral. Enquanto isso, Yuzuki já havia se transformado em um raio, chegando ao campo de batalha do clã Kaguya. Senhor Yuzuki. O líder do clã Kaguya ficou surpreso quando viu Yuzuki aparecer no acampamento. Ubikoff. Capitão Yuzuki. Mei, também no território do clã Kaguya, ficou muito feliz ao vê-lo, quase deixando escapar o honorífico correto no campo de batalha. Há algo em comum sobre o clã Uchiha? Yuzuki foi direto ao ponto. Senhor Yuzuki, os membros do clã que estamos enfrentando têm um tipo de estranheza que não conseguimos descrever. É como se não estivéssemos enfrentando humanos, mas sim feras. Interessante. Yuzuki disse com um leve sorriso. Parecia que o clã Uchiha também não tinha ficado ocioso durante esse tempo. Inclinando a cabeça para olhar para a expectante Mei, ele acrescentou: Mei, venha comigo. Sim. Ela sentiu alegremente, correndo para o lado dele. No segundo seguinte, Yuzuki, levando Mei com ele, desapareceu em um flash de luz. Técnica do deus voador do trovão. Quando reapareceram, eles se encontraram no portão de um acampamento ninja da linha de frente do clã Uchiha. Ataque inimigo. A chegada de Yuzuki causou comoção imediata no acampamento Uchiha. Quase 20 membros do clã saíram correndo. Você é Yuzuki Kamizuki. É Yuzuki Kamizuki. Ele é o inimigo do líder do nosso clã. O inimigo do nosso clã Uchiha. Os olhos do líder do clã Uchiha, ao ver Yuzuki, instantaneamente se transformaram de preto para o Sharingan vermelho de 3 Tomoe. Simultaneamente, os mais de 20 membros do clã Uchiha irromperam com uma raiva avassaladora. Dentro de suas pupilas negras, Sharingans começaram a aparecer continuamente. Em um instante, todos os membros do clã Uchiha o ativaram. Mas as mudanças não pararam por aí. Yuzuki estreitou os olhos levemente. Realmente havia algo suspeito. O Sharingan de 3 Tomoe nos olhos dos membros do clã Uchiha girou freneticamente, transformando-se de repente em Manjeki Sharingan. Além disso, todos os mais de 20 membros do clã Uchiha agora possuíam essa forma avançada. HMPH. Um toque de frieza brilhou nos olhos de Yuzuki. Ele notou algo peculiar. Todos esses Manjeki eram idênticos, até no formato. Matem Yuzuki Kamizuki. Usem o sangue dele para honrar os membros caídos do nosso clã. Após ativar o Manjeki Sharingan, o capitão Uchiha na liderança caiu em um estado de frenesi. Os mais de 20 membros do clã Uchiha ao redor começaram a correr freneticamente em sua direção. Marido. Mei involuntariamente se aproximou de Yuzuki. Sua força atual era apenas em torno do nível meio Kage. Agora, ela podia sentir claramente que cada um desses Uchihas correndo em sua direção tinha força comparável a um meio Kage. Se 3 membros do clã Uchiha viessem atrás dela ao mesmo tempo, ela provavelmente se encontraria em uma situação de batalha absolutamente desesperadora. Não se preocupe, Yuzuki disse, inclinando a cabeça para olhar para Mei, um tanto assustada. Então suas pupilas azul gelo de repente liberaram uma luz vermelha assustadora. A estrela de 9 pontas Manjeki Sharingan apareceu. Imediatamente depois, o Manjeki Sharingan em seu olho direito irrompeu com um brilho incrivelmente intenso. Mianai Sekai, mundo invisível. Uau! Uma onda extremamente peculiar envolveu completamente todo o acampamento Uchiha. Os mais de 20 membros do clã Uchiha correndo em direção a eles congelaram de repente no lugar, como se estivessem fixados à força no espaço, ainda mantendo suas posturas bizarras de corrida. Essa cena assustou Mei, que estava atrás dele. Que tipo de habilidade estranha, mas poderosa, era essa? Ela engoliu em seco, seus olhos se arregalando em choque. Os olhos originalmente azuis de Yuzuki agora brilhavam com a luz do Manjeki Sharingan. O primo realmente tem o Sharingan? Mei engasgou, completamente atonita. Yuzuki levantou a mão direita, e o capitão Uchiha que estava gritando com mais arrogância flutuou lentamente diante dele. Manjeki Sharingan. Por quê? Por que você possui o Manjeki Sharingan? O capitão gritou. O capitão Uchiha olhou fixamente para os olhos dele, terror estampado em seu rosto. Ele podia sentir claramente o domínio absoluto do Manjeki Sharingan de Yuzuki sobre o seu. Seus olhos poderiam esmagar os dele em um instante.
Nem mesmo o Manjeki de Fugaku havia exercido uma pressão tão avassaladora. Manjeki Sharingan Genjutsu. A estrela de 9 pontas Manjeki nos olhos de Yuzuki girou lentamente. Ele imediatamente lançou um Manjeki Genjutsu, e o capitão Uchiha diante dele imediatamente caiu profundamente em seu domínio. Ele forçou o capitão a revelar o que havia acontecido, como se o homem estivesse confiando em alguém de confiança. O conto se desenrolou, uma colaboração entre Fugaku Uchiha e Orochimaru. Um homem cinza, Shin Uchiha, estava deitado em uma mesa de operação, seu corpo preenchido com incontáveis olhos. De repente, tudo fez sentido. O Manjeki Sharingan nos olhos desses membros do clã Uchiha parecia assustadoramente familiar e idêntico. Todos eles tinham sido transplantados para Shi, cujo corpo único podia cultivar o Manjeki. Este tipo de Manjeki era vastamente inferior, sem nenhuma habilidade especial. Ainda assim, ele inegavelmente superava o Sharingan de 3 Tomoe. Além disso, ele podia ativar a linhagem dos membros do clã Uchiha, elevando sua força ao nível de meio Kage. Arrancando os olhos dos membros do clã à força, transplantando-os para Shin Uchiha e então desenvolvendo o Manjeki Sharingan, como esperado de você, Fugaku. Yuzuki refletiu. Quando levadas ao desespero, as pessoas de fato recorrem a medidas extremas. Yuzuki estreitou os olhos, estudando o capitão Uchiha diante dele. Um plano já estava se formando em sua mente. No entanto, sua preocupação imediata era lidar com esses Uchiha ao seu redor. Sua mão, erguida em direção ao homem, levantou 2 dedos. No instante em que ele os dobrou, o capitão Uchiha desapareceu. Capítulo 74. Mei, descobri o segredo do meu marido. O poder combinado de Senju e Uchiha. No acampamento Uchiha. Os 20 e tantos membros do clã Uchiha de repente começaram a se contorcer irregularmente. Dor intensa estimulou seus cérebros. No entanto, Yuzuki controlou completamente suas características faciais. Mesmo com uma dor infinita percorrendo seus corpos e membros, eles não conseguiam gritar de angústia. Os olhos deles não conseguiam nem mostrar o ódio infinito que sentiam por ele antes de finalmente explodirem, se transformando em poças de sangue. Yuzuki usou a habilidade do Manjeki Sharingan do seu olho direito, mundo invisível. Ele esmagou diretamente todos os 20 e tantos membros do clã Uchiha. No entanto, sob seu controle, essas 20 e tantos versões inferiores do Manjeki Sharingan flutuavam silenciosamente. Elas se reuniram lentamente em direção à sua palma esquerda. Yugo Fusão. O Manjeki Sharingan do olho esquerdo começou a girar lentamente. Aqueles Manjeki Sharingan flutuando acima de sua palma continuamente se fundiram em seu corpo. Neste momento, ele sentiu seu Dojutsu disparar. E agora, depois de fundir tantos Manjeki Sharingan, e com o aumento do poder ocular, usar o Menai Sekai por 10 minutos não era grande coisa. Isso estava muito além do aumento de poder ocular que um Sharingan poderia trazer. Um par de Manjeki era equivalente a pelo menos 100 pares de Sharingan de 3 Tomoe. Mesmo que esses Sharingan sejam versões inferiores, ainda é um Manjeki. Ufa! Depois de fundir completamente o poder ocular desses Manjeki Sharingan, Yuzuki soltou um suspiro suave. Ele olhou para os membros comuns do clã Uchiha ainda envoltos em seu domínio e acenou com a mão. Essas pessoas morreram imediatamente, seus corpos explodindo. Ele não podia deixar o clã Uchiha saber que ele possuía o Manjeki. No mínimo, eles não podiam saber por enquanto. Ele ainda precisava que Fugaku continuasse enviando membros do clã com o Manjeki Sharingan para o campo de batalha. Afinal, foi um ótimo tônico para seu Dojutsu. Yuzuki já tinha um plano sólido, fazer com que Fugaku fornecesse continuamente o Manjeki Sharingan, e então usá-los para aprimorar o seu próprio. Com tal ferramenta, pessoas trabalhando para ele de graça, por que não aproveitar? Marido, engula. Mei olhou para Yuzuki com seus olhos grandes, olhando para ele incrédula. Você realmente é incrível demais. Eu realmente te amo, maridão. Ela se jogou nos braços dele. Surpreendentemente, ela não estava nem um pouco curiosa sobre o porquê de ele possuir o Sharingan. Afinal, seu marido sempre teve habilidades que ela não conseguia imaginar. Até mesmo possuir o Manjeki Sharingan não parecia ser um problema para ela. Você realmente me assustou agora, ela lembrou pensando na cena de antes. Ela pensou que Yuzuki poderia usar a técnica do deus voador do trovão para levá-la embora. Mas ela nunca imaginou que ele teria habilidades tão poderosas. Então, Mei disse com uma expressão um pouco provocadora. Bem, mas maridão, eu descobri seu segredinho. Embora ela tenha dito isso, ela ainda estava muito feliz. Enquanto ela ficasse ao lado do marido, ela poderia ficar absolutamente tranquila sobre questões de segurança. Meu segredo? Claro que não tenho medo de você descobrir. Yuzuki estava de ótimo humor naquele momento. Depois de fundir tantos Manjeki, seu poder ocular aumentou rapidamente. Isso foi muito mais rápido do que melhorar através de seu próprio treinamento. Agora mesmo, ele já estava ansioso para saber se aquele Fugaku Uchiha consumido pelo ódio continuaria a lhe fornecer o alimento do Manjeki Sharingan. Estou realmente ansioso por isso. Ele murmurou com um sorriso. Marido. Mei em seus braços gentilmente moveu seu corpo. Com pequenos movimentos constantes, aqueles olhos verde esmeralda estavam transbordando de amor como as ondas de um mar azul esverdeado. Yuzuki perguntou, fingindo ignorância, minha querida Mei. O que você está fazendo? Nesse momento, ela com as bochechas coradas respondeu suavemente. Você já sabe a resposta, então, podemos entrar naquela cachoeira de novo? Com Mogakuri, no escritório do Raikage. O quarto Raikage aguardava ansiosamente notícias em primeira mão das linhas de frente. Mais de um mês se passou desde que Kirigakuri e Konogakakuri começaram a guerra. E a ordenou que Darui liderasse mais de 6.000 tropas ninja em um ataque furtivo às fronteiras fracamente defendidas da Terra da Água. Já se passaram mais de 2 dias desde que o ataque furtivo foi lançado. Darui e seus homens já devem estar perto de atacar Kiri, certo? A excitação de A aumentou com esse pensamento. Relatório. O ninja de como irrompeu pela porta. Ha. A riu animadamente rápido, me diga. É inteligência da linha de frente? Fale mais alto. Lord Raikage.
O capitão Darui e sua equipe retornaram. O ninja relatou sem fôlego. O quê? O Raikage ficou atordoado. Darui e sua equipe retornaram? Como se tivesse sido avisado, Darui empurrou a porta do escritório e entrou, com o rosto marcado pela exaustão de uma longa viagem. Estava claro, ele havia retornado correndo da fronteira sem parar. Darui, o que exatamente aconteceu? O rosto de A escureceu. Depois de ver a expressão no rosto de Darui, ele sabia que algo devia ter dado errado na linha de frente. Lorde Raikage, Neste momento a raiva, a mágoa e o ódio no coração de Darui finalmente explodiram. Ele gritou em angústia, a inteligência estava errada. A informação que Konoha nos deu era falsa. Aquele Yuzuki Kamizuki, sua força ultrapassa em muito o nível Kage. A Vila da Folha deliberadamente nos deixou enfrentar Yuzuki Kamizuki para que a pressão deles desaparecesse. Darui disse com raiva, só então eles poderiam lançar um grande ataque em Kirigakuri. Eles queriam que ele nos desgastasse. Yuzuki Kamizuki, sua força foi mal avaliada? O que exatamente aconteceu na linha de frente? Abateu na mesa e se levantou, cheio de raiva. Senhor Raikage, eu falei com a vila. Darui ajoelhou-se no chão, seus punhos batendo com força no chão abaixo dele. Fale. O que exatamente aconteceu? O Raikage já estava furioso. Nossa força de mais de 6.000 ninjas, nós nos dividimos em 3 rotas para invadir Keri. E 2 dessas rotas foram completamente aniquiladas por Yuzuki Kamizuki. Todos eles pereceram. A respiração de Darui acelerou. A raiva em seu coração o havia consumido completamente. Ele desejou poder cortar Yuzuki em 1000 pedaços. O quê? A explodiu de raiva. Estrondo. Com um soco, ele quebrou em pedaços a mesa de madeira à sua frente. Darui, quantas pessoas retornaram? A perguntou fervendo. 2.000, Darui disse dolorosamente. Então isso significa, mais de 4.000 de nossos camaradas morreram nas mãos de Yuzuki Kamizuki? O Raikage sentiu sua cabeça girando. Seu corpo começou a balançar levemente. Sim, Darui disse, com o coração doendo. Impossível. Rugiu de repente, como ele poderia possuir uma força tão poderosa? Bobagem. Darui, você está falando bobagem. Você está dizendo que testemunhou pessoalmente Yuzuki matar sozinho mais de 4.000 de nossos ninjas de Kumo? Bem, Darui franziu a testa, realmente sem saber como responder. Fale mais alto. O Raikage berrou. Eu não, mas, Darui disse entre dentes. Você não fez isso. Então como ousa ter tanta certeza de que foi Yuzuki Kamizuki sozinho que os matou? Ele deve ter forças ninja sob seu comando. Rosnou então. Nossos camaradas foram aniquilados por um esquadrão de assassinato liderado por ele. Com essas palavras, Darui também começou a vacilar internamente. Envie a ordem. A vila inteira está em alerta máximo. O Raikage imediatamente emitiu o comando, então, notifique Killer B e Yujito Ni. Diga a eles para virem aqui. Darui assentiu fortemente e aceitou a ordem. Depois que ele saiu, a raiva de A ainda não havia diminuído. Ao lado dele, a expressão de Mabui também era extremamente sombria. Temo que o que Darui disse seja verdade. Ela disse, levantando os óculos afinal, nunca obtivemos nenhuma informação sobre a verdadeira força de Yuzuki Kamizuki. No campo de batalha, todos os inimigos que o viram estão mortos. Claro que sei. O Raikage disse, sua expressão sombria, mas se deixarmos nosso ninja saber que ele sozinho tem o poder de massacrar milhares de nosso povo, isso certamente abalaria seu moral. Então, devemos dizer a eles que foi Yuzuki Kamizuki liderando o esquadrão de assassinato de Kiri que atacou. O quarto Raikage já tinha suas próprias considerações. Aquela maldita Konoha. E aquele maldito Yuzuki. Ele se virou para seu assistente Mabui, envie a ordem para reforçar as patrulhas ao longo das fronteiras da vila nos próximos dias. Se qualquer informação relacionada a Kirigakuri for descoberta, me informe imediatamente. Ao ouvir isso, Mabui aceitou imediatamente a ordem. Konogakakuri, na base subterrânea da raiz, dentro da instalação experimental. Fugaku Uchiha estava diante de inúmeras embarcações, observando-as com Shin Uchiha. Dentro dessas câmaras estavam membros de seu próprio clã Uchiha. Esses membros do clã tinham passado recentemente por transplante do Manjeki Sharingan do corpo de Shin. Eles permaneceram inconscientes, sua sobrevivência incerta. Não se preocupe, líder do clã Uchiha. A adaptabilidade deles é excepcional. Os olhos de Shin brilharam avidamente enquanto ele examinava os recipientes. Ele não era apenas o sujeito de teste de Orochimaru, mas também seu assistente capaz. Com seu mestre na linha de frente, Shin agora supervisionava o progresso no laboratório da raiz. Anos trabalhando ao lado de Orochimaru lhe permitiram dominar 70% de suas técnicas. Fugaku grunhiu profundamente, mudando seu olhar para os recipientes atrás dos navios. Esses recipientes quadrados de vidro abrigavam o último lote de Sharingan, cultivado em tecido muscular. O resultado da fusão de células de Hashirama com células de Shin, um prato de cultivo de Manjeki Sharingan. A habilidade de fusão celular de Shin, combinada com a vitalidade das células de Hashirama, permitiu a rápida evolução do Sharingan comum de 3 Tomoe para o Manjeki. Embora fossem versões inferiores, esses Manjeki Sharingan transplantados concederiam instantaneamente aos membros do clã força meio Kage, um recurso inestimável no campo de batalha. Quando poderemos transplantar as células do primeiro Hokage? Fugaku perguntou inexpressivamente enquanto se aproximava de Shin. O transplante de células de Hashirama foi o método que Orochimaru prometeu para torná-lo mais forte. Isso não pode ser apressado, meu estimado líder do clã Uchiha. Shi riu roucamente, nem meu corpo pode suprimir completamente as células do primeiro Hokage. Além disso, nossos sujeitos de teste ainda estão em andamento. Teremos que esperar um pouco mais. Cobaias? As pupilas de Fugaku se contraíram quando ele perguntou gravemente. Vocês já começaram o transplante? Sim.
Shi riu roucamente. Vamos ver, houve mais de 30 transplantes no total. Obtivemos inicialmente as informações que queríamos. Um sorriso cruel se espalhou em seu rosto. É claro que todos aqueles sujeitos de teste morreram. No entanto, o último foi inicialmente capaz de aceitar esses dois poderes, o poder do clã Senju e o do clã Uchiha. Shi olhou para seu braço direito feito de ferramentas ninja. Quem é o último sujeito do teste? Fugaku perguntou, estreitando os olhos. Lord Orochimaru não me instruiu especificamente a manter esse segredo de você. Ele levantou a mão direita, seus dedos substituídos por kunai, lentamente cerrando. Aquela pessoa é o líder da raiz, Dan Shimura. Nós transplantamos com sucesso células de Sharingan e Hashirama para o corpo dele. No entanto, ele também não está em boa forma. As células e o dojutsu ainda precisam de tempo para se integrar. As pupilas de Fugaku se contraíram, mas surpreendentemente ele não ficou muito chocado com a notícia. Olhando para o braço direito vazio de Shin, ele se lembrou do braço direito de Dan sempre escondido em sua manga. De repente, ele ficou pensativo. Dan Shimura é apenas uma pessoa comum. Transplantar células de Hashirama nele é simplesmente um desperdício. Shi olhou para Fugaku com olhos fanáticos. Líder do clã Uchiha, espere um pouco mais. Quando chegar a hora, transplantaremos células de Hashirama em você. Essas células devem ser fundidas com nosso grande Uchiha. Fugaku olhou para esse louco diante dele. De fato, quantas pessoas que poderiam trabalhar com Orochimaru não eram loucas? Entretanto, no fundo de seus olhos, um traço de extrema raiva brilhou. Ele assentiu solenemente e disse, ele deve se tornar mais forte. Se tornar mais forte por qualquer meio necessário. Só então ele poderia derrotar Yuzuki Kamizuki. Capítulo 75. Canalha sem vergonha. Tsunade, vamos ter uma luta punho a punho. Lady Tsunade, você não dorme há 3 dias. Você precisa descansar. Na frente de batalha na fronteira da Terra do Fogo, dentro de uma tenda de acampamento. Shizune observou Tsunade com os olhos levemente avermelhados enquanto ela executava sua técnica de cura com a ajuda de Katsuyu. Não há tempo para isso. Tsunade cerrou os dentes, seu corpo já encharcado de suor. Essa guerra de um mês a deixou com quase nenhum sono adequado. Ela teve que reunir chakra continuamente e usar suas técnicas de cura para tratar os ninjas no campo de batalha. Sem seus esforços, as baixas do lado de Konoha seriam ainda mais horríveis. Mesmo assim, o número de vidas perdidas do lado deles ainda não era pequeno. Lady Tsunade, você não pode continuar se esforçando assim. Se isso continuar, seu corpo não vai aguentar. A voz de Shizune estava grossa de preocupação. Shizune, se você tiver tempo para isso, vá verificar se há mais feridos lá fora que precisam de tratamento. Tsunade acenou com a mão, interrompendo sua aprendiz. Ela não estava com vontade de descansar. Devido à hemofobia, ela não podia mais ser eficaz nas linhas de frente. Então ela teve que se esforçar ainda mais no tratamento médico. Se ela pudesse salvar uma pessoa, seria uma pessoa a menos para morrer. Tsunade cerrou os dentes, continuando a canalizar a cura e o tratamento do Katsuyu com seu ninjutsu médico. Shizune deixou o acampamento relutantemente. Seu coração se encheu de pena enquanto ela olhava para os ninjas feridos de Konoha ao seu redor. Sem hesitar, ela se juntou aos esforços de tratamento médico. O acampamento deles estava estacionado atrás das linhas de frente, a cerca de 30 quilômetros do campo de batalha. Essa floresta aberta fornecia relativa segurança. De repente, em uma rocha marrom na borda do acampamento, um tênue vórtice espacial apareceu. Kamui Migração Espaço-Temporal. A forma de Yuzuki se materializou na rocha. Ele adquiriu a habilidade de se transformar usando Kamui após se fundir com o Kamui Mangekyou de Kakashi. Esse método de viagem lhe servia bem. Embora não fosse tão rápido quanto a técnica do deus voador do trovão, consumia menos chakra. Tem muita gente aqui. Yuzuki refletiu, fechando os olhos para sentir o ambiente. O acampamento abrigava pelo menos 100 ninjas, com várias centenas de shinobi de Konoha feridos das linhas de frente. Aqueles que puderam ser salvos foram transportados para cá para o tratamento de Tsunade. Tsunade, ele sorriu, incapaz de negar sua ânsia de vê-la. Ter Tsunade como curandeira mestre de Konoha era realmente extraordinário. Os ninjas sob seus cuidados tinham a garantia não apenas de recuperação de chakra, mas também de proteção contra as portas da morte. Quem vai lá? Yuzuki se aproximou da entrada do acampamento médico de Konoha. 2 Nin no portão ficaram tensos instantaneamente, embora não tenham visto nenhuma arma visível nele. Eles prontamente desafiaram o recém-chegado. Yuzuki Kamizuki, às suas ordens. Ele se apresentou com um leve sorriso e uma saudação casual de 2 dedos. Diante dos olhos aterrorizados deles, ele rapidamente os envolveu em gelo. Enquanto o ar gelado penetrava no acampamento, os ninjas lá dentro finalmente perceberam o perigo iminente. Yuzuki Kamizuki. Ele está aqui. O deus da morte. Corram por suas vidas. Fugir. Ao avistá-lo, os ninjas de Konoha em maçãs começaram a gritar em pânico. A reputação infame de Yuzuki no campo de batalha o precedeu. Desde o início da guerra, um mês atrás, as forças de Konoha temiam sua potencial aparição. Agora seus piores medos se materializaram. O deus do gelo havia chegado. Pior ainda, ele tinha como alvo a retaguarda médica de Konoha, com o objetivo de cortar seu apoio na linha de frente. Yuzuki Kamizuki. De repente, uma mulher de cabelos curtos bloqueou seu caminho. Seus olhos brilhavam de fúria, e Yuzuki podia sentir a raiva emanando dela. Ele reconheceu a mulher de cabelos pretos diante dele instantaneamente. Shizune. Ele disse com um sorriso, curvando-se levemente como um cavalheiro, é realmente um prazer conhecê-la. E já que você está aqui, Lady Tsunade deve estar por perto também. Ele sabia disso porque as duas mulheres eram praticamente inseparáveis. Seu demônio.
Shizune rosnou, seus dentes cerrados enquanto ela o encarava. Ela havia testemunhado o terror que ele instilou nos ninjas de Konoha. Agora, cara a cara com o inimigo, ela não conseguia conter sua raiva. Enquanto ela pensava em seu primeiro movimento, a figura de Yuzuki desapareceu de repente. Ah! Shizune gritou de dor quando um forte golpe em seu pulso a fez largar sua kunai. Para seu horror, ela se viu cara a cara com o próprio demônio. Ele estava tão perto que ela conseguia sentir sua respiração gelada. Num piscar de olhos, ela se tornou impotente. Yuzuki agarrou o rosto dela, forçando-a a olhar em seus olhos azuis. Seu tom pingava zombaria. Certo, porque fui eu quem começou essa guerra, não fui? Ele balançou a cabeça e então voltou seu olhar para a tenda próxima. E você saiu para me impedir só para proteger a tenda de Lady Tsunade, não foi? As sobrancelhas de Shizune franziram enquanto ela procurava desesperadamente uma maneira de escapar e avisar seu mestre. Se ela não tivesse sido imobilizada, ela teria lutado com ele até a morte sem hesitação. Sem dizer mais nada, Yuzuki a empurrou para longe, como se estivesse apenas brincando com ela o tempo todo. Shizune, já chega. Você não é páreo para ele. Quando ela estava prestes a fazer outro movimento, Tsunade de repente levantou a aba da barraca. Com a raiva estampada no rosto, ela caminhou decididamente em direção a Yuzuki. Quando ela se aproximou, ele não pôde deixar de admirá-la. Tsunade, portando o selo da força de uma Sen, era realmente uma visão para ser vista. Sua figura e aparência permaneceram no auge, um testamento de sua proeza. Cabelo loiro claro caía em cascata pelas costas em um rabo de cavalo. O diamante roxo característico do selo da força de Sen adornava sua testa. Olhos castanhos brilhantes brilhavam contra sua pele clara. Ela personificava a quintessência de uma mulher madura. Tsunade, a futura quinta Hokage de Konoha, exibia essas qualidades com perfeição. Agora, ela estava graciosamente diante de Yuzuki, com seus olhos de fênix fixos nele. Yuzuki Kamizuki! Tsunade exclamou, protegendo Shizune atrás dela. Ela havia antecipado esse dia. Afinal, mirar no suprimento médico do inimigo era uma tática comum no campo de batalha. Lady Tsunade. Yuzuki respondeu com um sorriso, curvando-se como havia feito com Shizune. Olhando para ela novamente, ele não fez nenhuma tentativa de esconder seus sentimentos. Um desejo primitivo de possuí-la, de fazê-la sua, surgiu dentro dele. Droga, quem não cobiçaria a mulher mais linda do mundo? Tsunade captou o olhar em seus olhos, uma fome profunda naquelas profundezas azuis. Ela sentiu como se ele pudesse devorá-la a qualquer momento. Um olhar foi o suficiente para saber que dentro de Yuzuki espreitava uma fera furiosa. Se essa fera despertasse, as consequências seriam catastróficas. Por enquanto, Tsunade só podia tentar mantê-lo sob controle. Enquanto isso, ela discretamente enviou uma mensagem para Jiraiya e Orochimaru através de sua lesma. Talvez somente se os três trabalhassem juntos eles teriam uma chance de enfrentá-lo. Yuzuki Kamizuki. O que você quer? A bala na cintura de Tsunade se contorceu levemente. Ela transmitiu a mensagem de Jiraiya e Orochimaru de volta para ela. Se os dois corressem para cá na velocidade mais rápida, ainda levaria pelo menos 1 hora. Ela teve que fazer todo o possível para enrolar por 1 hora. O que eu quero? Yuzuki olhou para ela, seu sorriso quase encantador. Como posso responder isso, se tenho muitas coisas na minha lista? Eu quero a vitória nesta guerra, eu quero você, eu quero ela, eu quero poder, eu quero o mundo. Isso é o suficiente para você, ou você quer que eu entre em detalhes? Essa resposta deixou Tsunade atordoada. Ela nunca tinha visto um homem expressar suas ambições tão descaradamente. Shizune, parada atrás dela, ficou tão chocada com suas palavras e o olhar que ele lhe deu que seu rosto ficou levemente vermelho. Esse homem poderia realmente ser tão ambicioso? Deixe-me explicar para você. Ele disse, seu rosto ainda adornado com um sorriso gentil. Tsunade, sua força e beleza são inigualáveis. Eu seria um tolo se não reconhecesse suas qualidades excepcionais. Quanto a Shizune, suas habilidades e lealdade são igualmente impressionantes. E só para você saber, para qualquer mulher que me impressione assim, meus métodos de lidar com você serão relativamente gentis. Ao ouvir suas palavras, as sobrancelhas de Tsunade imediatamente franziram de raiva. Você ousa ter tanta certeza de que pode nos derrotar? Ela olhou feio para ele. Ela nunca tinha visto um homem tão arrogante. Ele realmente parecia ter descoberto completamente. Ou talvez ele simplesmente não conhecesse sua verdadeira força. É brincadeira de criança. Ao ouvir as palavras de Tsunade, um sorriso apareceu novamente em seu rosto. O objetivo dele era provocar Tsunade. Caso contrário, se ela apenas concordasse com tudo o que ele dissesse, como ele extrairia pontos de vilão dela? Que tal, princesa Tsunade? Por que você não se torna minha serva? Yuzuki continuou a sorrir, seu tom transbordando provocação. Às vezes, a arte da provocação está nas palavras. Seu canalha sem vergonha. Tsunade exclamou com o rosto vermelho de raiva. Jin. Tsunade, ao ouvir suas palavras, ficou tão furiosa que seu peito arfou. Parabéns, o anfitrião ganhou 2.000 pontos de vilão? Yuzuki levantou uma sobrancelha levemente. Nada mal. Embora fossem apenas 2.000 pontos, esse método de aquisição não exigiu esforço algum de sua parte. Ele só precisava usar a boca, algumas palavras, e ele poderia ganhar pontos de vilão por meio de conversas casuais. Por que ele não tiraria vantagem disso? Neste momento, Tsunade finalmente perdeu a compostura. Ela já tinha ouvido falar do comportamento descarado de Yuzuki antes. Afinal, na vila, tanto o Jinchuriki do Nove Caudas Kushina Uzumaki quanto a noiva do líder do clã Uchiha foram sequestrados por ele. Além disso, ela temia que aqueles dois não tivessem tido uma vida fácil durante o cativeiro. Mas agora, encarando-o pessoalmente, ela finalmente percebeu a verdadeira extensão de sua falta de vergonha. Ele era simplesmente um canalha ultra sem vergonha. TSK. Eu, um canalha sem vergonha?
Talvez você esteja certo. Yuzuki disse, olhando para Tsunade, cuja raiva parecia pronta para explodir em violência. Mas o que eu posso fazer? Eu gosto de viver desse jeito. E eu gosto bastante de ver você tão irritada agora. Essa era a verdadeira Tsunade, seu eu mais autêntico. Você. Ela olhou furiosamente. Um lampejo de raiva passou por seus olhos. Você ousa lutar comigo? Punho a punho. Ela estava pensando em como ganhar tempo. Originalmente, ela havia planejado usar palavras para atrasar por 1 hora. Mas ela já havia descoberto que simplesmente não conseguia falar mais que Yuzuki. A boca dele era muito poderosa, até mais do que a dela. Tsunade se considerava bastante eloquente, mas comparada a ele, era como uma novata enfrentando um mestre. Ele poderia deixá-la furiosa até a morte com apenas 3 frases. Em comparação, Tsunade preferiu deixar seus punhos falarem. Uma briga? Punho a punho? Yuzuki olhou para ela com interesse. Embora ele já tivesse enfrentado Tsunade no simulador, aquilo era apenas uma simulação. Na realidade, essa era a primeira vez que ele a encontrava cara a cara. Vamos, vou brincar com você. Ele sabia há muito tempo qual era a verdadeira intenção dela. Ela sabia que se fugisse, possivelmente escaparia das garras dele. Mas o ninja neste acampamento médico definitivamente morreria. Então ela estava ganhando tempo. Yuzuki sabia que Tsunade podia se comunicar através de suas lesmas. Agora mesmo, no campo de batalha, havia apenas 2 pessoas que Tsunade podia notificar, Orochimaru e Jiraiya. Ela queria que os 3 Sannin juntos o derrotassem? Ele também queria ver se os lendários Sannin de Konoha, unidos, poderiam ter uma chance contra ele. Mas por enquanto, ele planejava enganar Tsunade um pouco primeiro. Afinal, Tsunade era conhecida como a otária lendária. Se ele não aproveitasse essa oportunidade, não estaria falhando em corresponder à reputação dela? Vendo que Yuzuki havia concordado com seu pedido, Tsunade imediatamente cerrou o punho. Bom, vamos lutar ali. Este lugar é muito apertado. Tsunade disse rapidamente. Se eles lutassem dentro do acampamento, as ondas de choque sozinhas poderiam matar os ninjas aqui. Tudo bem. Yuzuki assentiu. Logo, os 2 chegaram a uma área gramada aberta ao lado do acampamento. Tsunade soltou um suspiro lento. Então ela levantou os olhos. Vamos. Punho com punho. Deixe-me ver sua força. Se Yuzuki usasse alguma outra habilidade estranha, ela talvez não ousasse enfrentá-la. Mas se ele realmente quisesse trocar socos com ela, então ela estava confiante. Seus punhos definitivamente lhe ensinariam uma lição inesquecível. Força hercúlea. No segundo seguinte, Tsunade começou seu ataque. O primeiro golpe tinha que ser rápido, preciso e feroz. O objetivo era pegá-lo desprevenido. Tsunade focou o chakra em sua mão. Esse soco, ela tinha absoluta confiança nele. Contanto que ela pudesse acertá-lo, ela definitivamente o explodiria. Yuzuki a observou reunindo toda a sua força para o soco. Então, ele apenas ficou ali parado em silêncio. Ele queria ver que tipo de dano o soco com força total dela poderia causar nele. Afinal, esse corpo dele parecia nunca ter sofrido nenhum ferimento. Além disso, ele também queria testar sua função recém-pesquisada. Esse cara realmente baixou a guarda porque eu sou uma mulher. Tsunade pensou enquanto se aproximava dele. A essa distância, ela estava confiante de que não importava quem fosse o oponente, ele não conseguiria escapar agora. Ah! Ela soltou um rugido alto. Um soco carregado ao máximo atingiu ferozmente o peito de Yuzuki. Mesmo que esse soco tivesse 99% de chance de explodir seu corpo e espirrar sangue por todo lugar, o que desencadearia sua hemofobia. Mas enquanto ela conseguisse matar esse cara arrogante e extremamente sem vergonha na sua frente, seria o suficiente. Bang! Um soco explosivo atingiu ferozmente o peito de Yuzuki. O som intenso da colisão foi ensurdecedor. Tsunade estava confiante. Não havia como ele permanecer ileso sob o soco dela. Entretanto, porque ela sentiu como se tivesse batido em uma placa de aço. Tsunade franziu a testa e no momento em que sentiu que algo estava errado, a voz de Yuzuki de repente soou perto de seu ouvido. Princesa Tsunade, devo dizer que seu soco tem algum peso. Até me deixou um pouco animado com essa luta. Sendo esse o caso, ele levantou a mão e deu um soco. Seu alvo era claramente a ainda atordoada Tsunade na frente dele. Capítulo 76. O embaraço de Tsunade. Depressa, ou você vai coletar meu cadáver. Os 3 lendários Sannin de Konoha chegam. Nesse momento, Tsunade ficou completamente pasma. Yuzuki, que tinha sido atingido no peito por ela, não deveria ter explodido e morrido? Como ele poderia receber o soco com força total dela sem um arranhão? Além disso, ela realmente sentiu a força ricocheteando em sua mão direita. O choque foi tão forte que ela mal conseguia segurar o punho. No entanto, quando Tsunade estava prestes a recuar, seu punho direito já estava assobiando em direção a ela. Tão perto, ela não tinha para onde se esquivar. Antes que ela pudesse reagir, o soco dele atingiu diretamente seu estômago, causando uma dor violenta e latejante que irrompeu por todo seu corpo. Estrondo. Bum, bum, bum. Esse soco martelou impiedosamente o corpo de Tsunade. Assim como Yuzuki havia dito antes, ele estava dando a ela um gostinho do próprio remédio. Agora ela sentia uma dor intensa por todo o corpo. Ela foi lançada voando para trás por mais de 20 metros. Tsunade, que havia pousado na grama, empalideceu momentaneamente de dor. Este homem, ele não demonstrou nem um pouco de cavalheirismo para com as mulheres? Ela cerrou os dentes com raiva. Seus olhos, cheios de vergonha e raiva, pareciam que poderiam devorá-lo. Você gostou disso? Eu fui gentil com você, para que você não pensasse que eu não sou um cavalheiro. Yuzuki flexionou sua mão direita casualmente, comentando com Tsunade, que estava parada não muito longe. Você, seu canalha sem vergonha. Seu rosto ficou vermelho, não de vergonha, mas de raiva dele. Este homem incrivelmente poderoso nem tentou esconder suas ambições nem um pouco. Diante de tal homem, até ela só conseguiu encará-lo com olhos arregalados.
Por um momento, ela não pôde fazer nada a respeito dele. Técnica da palma mística. Então, Tsunade usou sua técnica de cura para tratar a área machucada em seu corpo. Esse homem bateu ainda mais forte do que ela. Doeu pra caramba. Enquanto isso, Yuzuki também aproveitou seu ataque recente para testar as habilidades da fruta Tremor-Tremor, isto é, reverberação passiva. Enquanto o poder de ataque do oponente não conseguisse romper a defesa do seu corpo, ele seria refletido de volta pela Gura-Gura no Mi. E quando o ataque do oponente conseguisse romper a defesa do seu corpo entraria passivamente no modo elementar, gelo ou relâmpago. Resumindo, tudo pode ser resumido em uma palavra: invencível. Até o próprio Yuzuki não conseguia pensar em nenhuma maneira de lidar consigo mesmo por um momento. Aqui estava fora de contexto, e talvez apenas o selamento tivesse uma pequena possibilidade. Mas também era relativo. Se seu poder excedesse o limite superior da técnica de selamento, o selamento não seria nada além de uma piada aos seus olhos. Uau! No instante seguinte, Yuzuki desapareceu de repente sem deixar rastros. Quando ele apareceu novamente, surpreendentemente, ele estava bem na frente de Tsunade. Liberação de vibração, Kukishin, terremoto. Ele balançou o punho, mirando diretamente no corpo de Tsunade. Você! Ela tinha acabado de curar seus hematomas. Rangendo os dentes, ela olhou feio para ele. Ela saltou, desviando-se em direção à grama atrás dela. Assim que Tsunade pensou que tinha desviado do punho dele, de repente ela sentiu seu peito sendo atingido fortemente mais uma vez. Aquela sensação era idêntica ao ataque anterior, mas o punho direito dele estava claramente a vários metros do corpo dela. Como ele conseguiu acertá-la? Ela caiu no ar várias vezes, então pousou firmemente na grama. A dor intensa em seu peito mais uma vez a encheu de vergonha e raiva. Você, seu bastardo sem vergonha. É só isso que você pode dizer? Eu tenho outros traços negativos, sabia? Yuzuki sorriu levemente enquanto continuava seu ataque a Tsunade. Era raro encontrar alguém que mal conseguisse se igualar a ele em combate corpo a corpo. Naturalmente, ele queria testar completamente a fruta Tremor-Tremor que havia desenvolvido. Liberação de vibração, Kukishin, terremoto. Estrondo. Liberação de vibração, Jishin, terremoto. Liberação de vibração, Jakishin, terremoto severo. Você liberação de vibração, Rinsa Jishin, terremoto em cadeia. O peito, os braços e até as pernas de Tsunade estavam cobertos de hematomas de vários graus. Apenas seu rosto permaneceu ileso. Jin. Tsunade agora está envergonhada e enfurecida. Ela quer te comer vivo. Parabéns, anfitrião, você ganhou 20.000 pontos de vilão. Agora sim. Yuzuki soltou um suspiro gentil. No momento, Tsunade agarrou o peito, tossindo violentamente. Cada parte do seu corpo estava com uma dor excruciante. Os socos dele eram calculados. Ele não estava causando ferimentos graves, mas ele podia fazer todo o corpo dela pulsar com intensa agonia. Esse tipo de dor teria deixado um ninja comum inconsciente, mas sua resistência era incomparável. Rangendo os dentes, Tsunade cobriu o abdômen com a mão esquerda. O soco recente de Yuzuki em seu estômago quase a fez vomitar. Seu punho direito cerrou-se firmemente enquanto ela calculava o tempo. Ela já o havia atrasado por mais de 40 minutos. Onde estavam aqueles malditos Orochimaru e Jiraiya? Eles ainda não tinham chegado? Se eles não viessem logo, ela não teria muita força de luta para ajudá-los. Técnica da palma mística. Respirando pesadamente. Tsunade manteve uma vigilância constante sobre os movimentos de Yuzuki enquanto rapidamente usava a técnica da palma mística para curar seu corpo. Embora ela pudesse suportar a dor intensa, apenas suportar não lhe permitiria lutar. Conforme seus ferimentos gradualmente curavam, ela ficava cada vez mais cautelosa com seu oponente. Terminou a cura? Se sim, vamos continuar, Yuzuki disse, acenando com a mão direita. Com um sorriso ele acrescentou, estamos tendo uma bela briga de amantes agora, não é? Não podemos parar. E devo admitir, princesa Tsunade, você está se tornando mais intrigante para mim a cada momento. Você. As veias na testa de Tsunade imediatamente saltaram. Seus punhos se fecharam tão forte que rangiam. Ela não queria nada mais do que socá-lo até a morte. Mas então ela pareceu perceber algo. Seus olhos de fênix imediatamente se encheram de raiva. O que você quer dizer? Yuzuki Kamizuki, não me diga. Você tem controlado seus socos deliberadamente esse tempo todo? Só para me machucar o suficiente para que não seja grave, mas também não seja leve? Tsunade finalmente entendeu. Não é de se espantar que ela tenha sentido que ele estava sutilmente controlando sua força durante a luta. No começo ela pensou que seus ataques o mantinham alerta, mas agora, vendo tão calmo como sempre, ela de repente percebeu, durante todo esse tempo em que ela lutou com todas as suas forças, ele estava apenas pegando leve com ela. O que mais? Yuzuki olhou para Tsunade de rosto vermelho com diversão. Se eu usasse toda a minha força em um soco, você seria obliterada. Eu já disse que seria gentil com você. Você não pode duvidar das minhas palavras. Após ouvir suas palavras, seu rosto imediatamente ficou vermelho de raiva. Pensar que ela tinha sido tão subestimada por um inimigo. Eu vou te matar. Tsunade rugiu, sua raiva atingindo o ápice. Os pés dela foram empurrados com uma força tremenda. Bum! O solo sob seus pés voou em todas as direções, até mesmo expondo as pedras sob a grama. As pedras já tinham sido quebradas por sua força. Naquele momento Tsunade saltou, chegando acima de Yuzuki. Ela canalizou com raiva toda a força do seu corpo para o pé direito. Com controle preciso de chakra, ela converteu todo o chakra de seu corpo na força sobre-humana única do clã Senju. Ela concentrou todo esse poder em seu pé direito. Então, do céu, ela lançou seu ataque mais feroz contra o inimigo abaixo. Eu não acredito. Eu não acredito que você pode aguentar esse chute ileso. No ar, Tsunade cerrou os dentes em humilhação e raiva. Ela não queria nada mais do que chutá-lo até a morte.
E agora, era exatamente isso que ela estava tentando fazer. Abaixo, Yuzuki levantou a cabeça lentamente, olhando para ela enquanto ela se preparava para chutá-lo até a morte. Então, ele disse admirado: ideia interessante. No entanto, você precisa ter a capacidade de dizer isso com confiança. Ele ficou parado, impassível. Para ser franco, mesmo que ele ficasse ali sem fazer nada, deixando Tsunade atacá-lo continuamente, isso provavelmente a deixaria exausta até a morte. Afinal, as habilidades que ele desenvolveu com a Gura Gura no Mi eram simplesmente poderosas demais. Pé celestial da dor. Bum. Batida. 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 O chute dela atingiu impiedosamente o ombro de Yuzuki. Instantaneamente a grama atrás dele se espalhou em todas as direções, revelando as pedras marrons por baixo. Ao mesmo tempo, a força repelente da fruta Tremor começou a entrar em erupção. Ela enviou 30% da força do chute de força total de Tsunade de volta para ela. Ela gritou de dor. Ela sentiu como se seu pé tivesse se chutado. Você? Ela agora viu o sorriso zombeteiro nos olhos de Yuzuki. Ela imediatamente tremeu de raiva. No entanto, ela não ousou ficar na frente dele. Ela não teve escolha a não ser recuar rapidamente para o lado. Então ela apenas olhou furiosamente para ele. Jin. Tsunade agora se sente brava, mas também muito impotente em relação a você. Parabéns, o anfitrião ganhou 5.000 pontos de vilão. Após ouvir o aviso do sistema, Yuzuki assentiu com satisfação. Evidentemente, nem mesmo Tsunade, que herdou a força sobre-humana do clã Senju, conseguiu romper sua defesa. Esse cara. Como o corpo dele pode ser tão duro? Ela baixou a cabeça e olhou para o pé direito, que já estava dormente. Aquele último ataque, ela tinha certeza de que não se conteve nem um pouco, mas nem o arranhou. Então, a vila estava lutando contra tais inimigos o tempo todo? Tsunade finalmente entendeu a pressão que a vila estava sofrendo. Não é de se espantar que não pudessem proteger Kushina e Mikoto. Diante de um inimigo tão poderoso e irracional, Konoha não tinha absolutamente nenhuma maneira de lidar com isso. Parece que seus amiguinhos ainda não chegaram, não é? Yuzuki olhou para ela calmamente. Calculando o tempo, ele estava enrolando aqui com ela por quase 1 hora, certo? Mesmo que estivesse notificando reforços, eles não deveriam ter chegado agora? Se você soubesse disso, por que ainda está perdendo tempo aqui comigo? Tsunade mordeu o lábio, olhando para ele confusa. Tsunade. Nesse momento, Yuzuki olhou para ela com certo espanto, balançando a cabeça desamparadamente. Dizem que mulheres com grandes, você sabe, não têm cérebro. Então é verdade. Ao ouvir isso, ela imediatamente soube a que ele estava se referindo. Então ela apontou para ele com raiva, querendo dizer algo. Mas nada veio. Princesa Tsunade. Você realmente acha que mesmo se vocês três, os Sannin lendários de Konoha, unirem forças, vocês podem me derrotar? A sobrancelha de Yuzuki se contraiu levemente. Então ele olhou de lado para a floresta próxima. Lá 2 figuras já estavam correndo em direção a este lugar. Não precisa dizer mais nada. Deve ser Jiraiya e Orochimaru. Se conseguiremos derrotar você ou não, só saberemos depois de lutar. Tsunade bufou com raiva. Nesse momento, ela também sentiu a presença deles. Uau, uau. 2 sons de vento forte encheram o ar. Então 2 figuras apareceram na frente de Tsunade. Não chegamos tarde demais, chegamos? Depois de pousar na grama, Jiraiya lançou um sorriso para Tsunade atrás dele. Jiraiya. E Orochimaru. Se você tivesse chegado alguns minutos depois, estaria coletando meu cadáver. Vendo sua falta de seriedade, a fúria de Tsunade se acendeu instantaneamente. Ei, Jiraiya. Guarde o flerte para quando conseguirmos escapar vivos. Primeiro, vamos nos concentrar em lidar com Yuzuki Kamizuki. Orochimaru disse friamente, observando o comportamento de seu companheiro. Jiraiya respirou fundo e assentiu solenemente. Os 3 shinobi formaram uma frente unida, ficando diante de Yuzuki, o lendário Sannin de Konoha. Yuzuki olhou para a atitude imponente deles e então gentilmente torceu o pescoço. Ufa! Finalmente, todos estão aqui. Vamos! Vou dar 10 minutos para vocês se apresentarem. Deixem-me ver o poder lendário do Sannin de Konoha. Depois que ele terminou de falar, Orochimaru disse rapidamente Jiraiya. Tsunade, ao lidar com Yuzuki Kamizuki, não podemos nos segurar. Na verdade, só temos uma chance de atacar. Agora que ele estava enfrentando Yuzuki novamente, Orochimaru se sentiu nervoso. Afinal, ele já havia encontrado Yuzuki antes. O resultado? Ele fugiu com ferimentos graves. Ele quase morreu. Embora Tsunade e Jiraiya também estivessem aqui, Orochimaru ainda não podia garantir que os 3 juntos seriam capazes de se igualar a Yuzuki Kamizuki. Este homem era muito forte. Ao vê-lo tão alerta, Jiraiya e Tsunade também olharam para Yuzuki mais solenemente. Sem escolha. Jiraiya foi o primeiro a morder o dedo. Jutsu de invocação Gamabunta. Atrás dele, Tsunade e Orochimaru também não hesitaram. Eles executaram simultaneamente o Jutsu de invocação. Jutsu de invocação Manda. Jutsu de invocação Katsuyu. Bum, bum, bum. Fumaça branca e espessa imediatamente encheu todo o campo. Conforme ela se dissipava, 3 seres enormes subitamente se ergueram do chão. Manda, Katsuyu e Gamabunta. E acima de suas cabeças, Orochimaru, Tsunade e Jiraiya estavam em silêncio. O lendário Sannin de Konoha chegou oficialmente. Capítulo 77. O desamparo de Tsunade. Coloque a coleira caso contrário. Yuzuki olhou calmamente para os 3 Sannin lendários de Konoha diante dele. Presença impressionante. Ele avaliou após um longo momento, no entanto. É tudo só para mostrar. Tudo brilho, sem substância. Ribi. Gamabunta, o primeiro a notar Yuzuki, olhou com seus olhos de sapo. Ei. Quem é esse pirralho? Pirralho? O olhar de Yuzuki ficou brincalhão enquanto ele olhava para o sapo gigante.
Vamos ver quem é o pirralho. Ele levantou a mão. Uma luz branca e nebulosa irrompeu repentinamente de seu punho direito, formando lentamente um escudo de luz. Liberação de vibração, Jakishin, terremoto severo. Sem hesitar, Yuzuki deu um soco forte em Gamabunta. Rachadura. De repente, um som abafado de trovão explodiu nos ouvidos de todos. Como um raio de um céu limpo, e de fato, o céu acima estava completamente sem nuvens. O som realmente explodiu do punho de Yuzuki. Bang! Bum! Uma estranha e poderosa força de onda de choque explodiu diretamente no ar, então correu violentamente em direção a Gamabunta. Essa força aterrorizante era extremamente feroz, não lhe dando tempo para reagir. O poder da onda de choque da Gura Gura no Mi já havia sido transmitido para o corpo do enorme sapo. Bum! O som abafado explodiu mais uma vez. Putosse-tosse. O corpo inteiro de Gamabunta foi instantaneamente lançado para trás. Ele caiu pesadamente na floresta a centenas de metros de distância, então se transformou em uma nuvem de fumaça branca e desapareceu. Este soco atingiu Gamabunta com tanta força que dissipou o jutsu de invocação, mandando-o de volta para casa. Gole! Acima da cabeça de Katsuyu, o corpo de Tsunade tremia levemente. Seus olhos castanhos brilhantes estavam cheios de choque. O poder desse soco superou em muito sua força máxima. Se Yuzuki tivesse usado esse poder contra ela antes, ela poderia nem estar viva agora. Tão forte. Tsunade finalmente entendeu o que Orochimaru quis dizer quando disse que eles só tinham uma chance de atacar. Na verdade, se Yuzuki quisesse, eles não teriam nenhuma chance de atacar. Como ele pode ser tão forte? Tsunade, que normalmente não temia nada, sentiu uma ponta de medo em seu coração. Esse homem é mesmo humano? Aquele Jiraiya. Eu disse a ele para não subestimar o inimigo. O rosto de Orochimaru escureceu enquanto ele começava a planejar sua retirada. Katsuyu. Nós atacamos. Orochimaru. Apresse-se e siga. Tsunade cerrou os dentes e gritou o Katsuyu. A lesma sob seus pés imediatamente começou a se mover. Uma grande quantidade de ácido gástrico disparou diretamente de sua boca, mirando diretamente em Yuzuki abaixo. Ao mesmo tempo, Orochimaru começou a controlar Manda, lançando um ataque. HM. Yuzuki olhou para o ácido gástrico que se aproximava e para as presas de Manda. Ar frio começou a vazar de seu corpo. Então, ele disse friamente. Liberação de gelo, era do gelo. Com um golpe, ele liberou a habilidade suprema da fruta gelo-gelo. Estrondo. Instantaneamente, um calafrio extremamente frio irrompeu de seu corpo, espalhando-se pelos arredores. Em apenas alguns segundos, toda a planície estava coberta de gelo. Tudo ao redor estava congelado por esse frio extremo. Até mesmo todos os ninjas no acampamento médico próximo. Katsuyu e Manda, bem na frente deles, junto com Tsunade e Orochimaru no topo, estavam completamente congelados. A Tsunade congelada sentiu o gelo cobrindo seu corpo, estimulando constantemente seu cérebro e pele. Selo da força de uma centena. Movendo seu corpo à força, ela liberou sua intensa força de vontade. O selo em sua testa se liberou e instantaneamente, o chakra acumulado ao longo dos anos irrompeu, quebrando o gelo em seu corpo. Por outro lado, Orochimaru também usou sua técnica secreta para quebrar o gelo em seu corpo. Força aprimorada dos chakras. Neste momento, Tsunade já estava correndo em direção a Yuzuki com um ataque feroz. Quando as mulheres ficam furiosas, seu poder de combate de fato aumenta significativamente. Mas ainda assim, Yuzuki casualmente bloqueou seus ataques. Enquanto isso, Orochimaru começou a implantar a formação das 10.000 cobras. Ele era bem esperto. Ele não escolheu tolamente se envolver em combate corpo a corpo com o inimigo. Em vez disso, ele forneceu suporte de longo alcance das laterais. Nesse ponto, Yuzuki já estava entediado. Mesmo que os 3 Sannin lendários de Konoha atacassem juntos, eles não conseguiriam despertar nenhum interesse nele. Comparativamente falando, ele ainda preferia jogar com Tsunade. Em um instante, assim que seu punho de força monstruosa estava prestes a esmagá-lo, Yuzuki levantou sua mão esquerda sem hesitar. Ele agarrou diretamente o pulso de Tsunade. Então apliquei força. A dor intensa imediatamente fez Tsunade gritar. Ela rapidamente percebeu que seu pulso estava prestes a ser esmagado por ele. Liberação de relâmpago. 1.000.000 vari, descarga elétrica de 1.000.000 de volts. Yuzuki imediatamente mobilizou o poder da Goro Goro no Mi. Um raio de relâmpago azul claro viajou instantaneamente ao longo de sua palma, entrando no corpo de Tsunade. A corrente elétrica aterrorizante varreu instantaneamente sua totalidade. Mesmo tendo o físico do clã Senju, talvez sua resistência fosse um pouco maior. Ela ainda não conseguiu suportar o choque elétrico da fruta Tremor. A intensa sensação de ardência da corrente elétrica fez com que todo o seu corpo começasse a ficar dormente. Seu corpo inteiro caiu diretamente na grama. Subjugar Tsunade às vezes era tão fácil assim. Além disso, a Goro Goro no Mi realmente deu a Yuzuki uma grande vantagem em subjugar pessoas. Ninguém conseguia ficar firme sob a corrente elétrica dessa Akuma no Mi. Se alguém pudesse, então, apenas aumente a corrente. Yuzuki olhou para Tsunade, que estava paralisada e deitada na grama. Ele sorriu vagarosamente. Ei, o que você vai fazer? Embora o corpo de Tsunade não pudesse fazer grandes movimentos, sua consciência permaneceu clara. Ela viu Yuzuki agachar-se. Após um momento de desorientação, ela se viu içada no ombro dele, seu abdômen descansando contra ele. Tsunade imediatamente exclamou com indignação e vergonha. Você é sem vergonha. Me coloque no chão agora mesmo. Yuzuki levantou levemente as sobrancelhas. Liberação de relâmpago. 100.000 vari, descarga elétrica de 100.000 volts. Outra corrente elétrica moderada invadiu seu corpo. Tsunade agora estava cheia de vergonha e raiva, mas ela obedientemente fechou a boca. Ela já podia sentir uma forte corrente elétrica em seu abdômen inferior. Não seria melhor ficar quieto? Yuzuki sorriu. Naquele momento, um som sibilante extremamente forte surgiu de repente.
Arte sábia, grande Rasengan. De repente era Jiraiya que tinha sido derrubado antes. Ele tinha entrado no modo sábio e formado um enorme Rasengan, avançando em direção a Yuzuki com um ataque devastador. Um Rasengan em... Yuzuki balançou a cabeça. Técnica do deus voador do trovão. Em um instante, sua forma se transformou em uma luz fantasmagórica e desapareceu. Quando ele reapareceu, ele já estava carregando Tsunade em seu ombro, em pé em um grande tronco de árvore ao lado. Desapareça com o trovão. A voz de Yuzuki estava cheia de frieza, desprovida de qualquer emoção. Ao mesmo tempo, no céu, uma enorme bola de raios apareceu lentamente. Liberação relâmpago, raigo, trovão. Nesse momento, Tsunade, ainda em seu ombro e espiando pelos espaços entre seus braços, também viu aquela cena apocalíptica. Esse homem, como ele pode ser tão forte? Ela cerrou os dentes. Naquele momento, ela se sentiu completamente impotente. Técnica do deus voador do trovão. Yuzuki apareceu diante da Shizune congelada. Ele a libertou de sua prisão gelada, seus olhos revelando um Sharingan de 3 Tomoe. Sharingan, Genjutsu. Com um único olhar, ele lançou um Genjutsu, fazendo com que Shizune perdesse a consciência instantaneamente. Kamui dimensão espaço-tempo. Em um movimento fluido, Yuzuki absorveu Shizune inconsciente Tsunade, ainda pendurada em seu ombro em sua dimensão Kamui. Enquanto isso, a colossal bola de raios começou sua descida aterrorizante, avançando em direção ao solo com força devastadora. A forma de Yuzuki brilhou como uma luz fantasmagórica enquanto ele desaparecia da cena. Ele veio com 2 objetivos. Primeiro, avaliar a força atual dos 3 Sannin lendários, um teste no qual eles falharam lamentavelmente, e segundo, capturar sua inestimável médica de campo de batalha, Tsunade. Sem sua proeza de cura, as forças de Konoha ruiriam. A maré da batalha mudaria decisivamente a seu favor, consolidando seu domínio absoluto sobre a Vila da Folha. Bum, 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 bum. A enorme bola de raios caiu, detonando com uma força de abalar a terra. A planície inteira foi devastada, deixando nada além de destruição em seu rastro. Os campos médicos foram obliterados, seus ocupantes aniquilados. Os destinos de Orochimaru e Jiraiya permaneceram desconhecidos em meio ao caos. Notificação do sistema. Parabéns, o anfitrião ganhou 150 mil pontos de vilão. Yuzuki retornou ao acampamento na fronteira da Terra da Água. Mangetsu JZ, notifiquem todos os ninjas. Lancem um contra-ataque em grande escala contra Konogakakure. Chegou a hora. Ele ordenou rapidamente. Neste ponto, os 3 Sannin lendários da Folha estavam completamente incapacitados, com Tsunade sob seu controle. Os outros ninjas de Konoha? Eles não representavam mais uma ameaça. Quanto ao clã Uchiha, Yuzuki duvidava que eles pudessem produzir outros 20 ou 30 pares de Mangekyou Sharingan em tão pouco tempo. Esta guerra de 1 mês de duração tomou um rumo decisivo devido à sua intervenção. A derrota dos 3 Sannin lendários e a captura de Tsunade sinalizaram a queda iminente de Konogakakure. Sem Tsunade, sua curandeira suprema, Konoha estava destinada a desmoronar. Após dar suas ordens, Yuzuki deixou o acampamento. Ele tinha outros assuntos urgentes para resolver. Por exemplo, extrair alguns pontos de Tsunade. Técnica do deus voador do trovão. Uma luz fantasmagórica brilhou e ele desapareceu. No último andar do prédio Ambu no corredor, Yuzuki olhou para o sofá à sua frente. Kamui dimensão espaço-tempo. Com uma flutuação espacial, Tsunade e Shizune se materializaram no sofá. Tosse, tosse, tosse. Tsunade, depositada sem cerimônia, imediatamente começou a tossir violentamente. Seus olhos ferozes de fênix se fixaram nele. Como esse homem poderia possuir tantas técnicas? Esse bizarro ninjutsu de espaço-tempo, e aquela estranha dimensão. Lidar com você requer um pouco mais de esforço. Yuzuki refletiu, estudando a força de Tsunade era de nível Kage. O colar de escravo trocado por 50 mil pontos não seria suficiente. Ele respirou fundo, gastando 100 mil pontos de vilão para adquirir uma coleira de escravo dourada. O dobro do preço da preta com o dobro da capacidade de supressão. Ele jogou a coleira dourada no sofá. Colóquio. O olhar de Tsunade caiu sobre o colar dourado adornado com 2 pequenos sinos. Seu rosto ficou vermelho. Você está sonhando. Você gosta dessa frase, não é? Yuzuki balançou a cabeça, então vou facilitar a decisão. Em um instante, ele estava no sofá, sua mão direita segurando Shizune, ainda sob o Genjutsu. Após a liberação do Genjutsu, Shizune começou a lutar violentamente, suas mãos se agitando contra Yuzuki. Seus olhos estavam arregalados de medo intenso. No mundo ilusório, ela havia suportado um tormento inimaginável. O demônio diante dela a havia violado repetidamente, deixando-a se sentindo completamente contaminada. Tanta loucura, ela não suportaria experimentar isso novamente. Você tem 3 segundos para decidir. Yuzuki disse com um leve sorriso, caso contrário, Shizune morre. Claro, ele não tinha intenção de matar uma mulher tão linda, mas a ameaça precisava parecer real. O rosto de Tsunade ficou vermelho de raiva. Ela tinha acabado de recuperar um pouco de chakra e estava se preparando para escapar com Shizune. Yuzuki Kamizuki, você é desprezível. Tsunade cuspiu, seus olhos disparando para seu discípulo, que estava começando a sufocar, usando um método tão baixo para me ameaçar. A ansiedade deixou seus olhos vermelhos. Shizune, do clã Kato, era sua única discípula nos últimos anos. O vínculo delas era inegável. Deixe-a ir. Tsunade cerrou os dentes. Eu vou usar. Ela olhou para a gola dourada de sino no sofá. É esse o fetiche dele? Droga. Presumindo que era apenas uma preferência peculiar, Tsunade agarrou a coleira. Com um clique ela abriu e carrancuda, a prendeu em volta do pescoço. Serviu perfeitamente. Pronto. Eu coloquei. Ela rosnou. Agora solte Shizune. Se você tivesse obedecido antes, Shizune não teria sofrido. Yuzuki comentou, soltando. Tosse, tosse, tosse.
Shizune arfou, respirando fundo. Ela quase sufocou momentos atrás. Ela percebeu com uma certeza arrepiante que esse homem realmente a teria matado. De repente, a porta do quarto adjacente ao corredor se abriu. Kushina e Mikoto surgiram, atraídas pela comoção recente. Enquanto observavam a cena diante delas, ambas as mulheres congelaram de espanto. Capítulo 78. A Tsunade inquieta. Yuzuki, eu definitivamente vou te matar, seu bastardo. O último andar do edifício Ambu da névoa oculta. 10 minutos atrás, Mikoto e Kushina, que tinham acabado de conseguir dormir, foram acordadas por sons barulhentos vindos do corredor. Cautelosamente, elas se aventuraram a investigar. O demônio poderia ter retornado? Quando eles abriram a porta do corredor, uma cena chocante os recebeu. Lady Tsunade? Kushina exclamou, reconhecendo imediatamente a mulher loira com uma coleira dourada em volta do pescoço. Era de fato Tsunade, uma dos 3 Sannin lendários de Konoha. O que ela poderia estar fazendo aqui? Kushina? Mikoto? Tsunade os reconheceu instantaneamente. Seus olhos se estreitaram diante de suas ousadas roupas de camisola. Por que vocês estão usando roupas tão reveladoras? As bochechas de Kushina ficaram vermelhas. Ela baixou a cabeça, mordendo lábios sem palavras. É porque o mestre só forneceu essas roupas. Não tivemos escolha. Mikoto explicou apressadamente, seu rosto igualmente vermelho. Na verdade, eles tinham uma escolha, mas o que eles vestiam agora era a opção menos reveladora. O quarto deles abrigava trajes ainda mais ousados. Mestre, o choque de Tsunade era palpável. Quem? Certamente você não quer dizer. Aquele demônio Yuzuki Kamizuki? Lady Tsunade. Mikoto gritou, entrando em pânico internamente pelo bem de Tsunade. Eles sabiam muito bem, irritá-lo significava punição brutal. Todos eles tinham experimentado isso em primeira mão. Neste momento, Yuzuki já havia comprado outra coleira preta de servo. Ele a colocou em Shizune. De agora em diante, Tsunade e Shizune, vocês são minhas servas ou empregadas, se preferirem. Ele sorriu fracamente. Vocês duas devem aprender bem com seus superiores. Com isso, Yuzuki desapareceu do prédio da Ambu. Ele precisava verificar o campo de batalha da linha de frente, com o objetivo de impedir que o clã Uchiha produzisse outro lote de Mangekyou Sharingan inferior. Ei, Yuzuki Kamizuki, é melhor você se explicar. Tsunade não conseguia tolerar tal tratamento. Ela imediatamente correu atrás dele, a fúria correndo por suas veias. O sino dourado em seu pescoço tilintou a cada passo. Lady Tsunade, não saia da sala. Faça o que fizer, não faça. Kushina e Mikoto, tendo passado por isso antes, gritaram avisos urgentes. Apesar de ouvir seus apelos, ela não parou. Ela não conseguia entender por que não deveria sair do quarto. Eles já tinham sido conquistados por Yuzuki. Tsunade cerrou os dentes, seu ódio por ele se intensificando. Este homem era realmente um demônio. Não se preocupem, eu vou resgatar todos vocês. Tsunade declarou da porta. Então, tomando coragem, ela corajosamente saiu pela porta. Não, Lady Suna, Mikoto gritou alto. Mas já era tarde demais. Ela tinha saído pela porta. O que se seguiu foi horripilante. De repente, os joelhos de Tsunade dobraram na porta. Ela caiu no chão do corredor, logo depois da soleira. O colar dourado em seu pescoço imediatamente começou a liberar poderosos choques elétricos. Essa corrente era ainda mais forte do que a usada em Mikoto e Kushina. Tinha que ser para controlar alguém do calibre de Tsunade. A corrente elétrica incrivelmente forte percorreu seu corpo. Cada centímetro de pele, cada músculo era constantemente perfurado pela eletricidade intensa. Dor excruciante. No entanto, em meio a essa agonia, havia também uma sensação diferente lá embaixo. Parecia ser outro tipo de impulso. Droga. Yuzuki. Kamizuki. Eu definitivamente vou te matar. A intensa sensação de ardência fez com que ela sentisse que a morte seria preferível. Mikoto e Kushina rapidamente correram para a porta. Para o horror delas, Tsunade já havia tropeçado quase 5 metros no corredor. Se eles se aventurassem precipitadamente também, as coleiras em seus pescoços também imediatamente desencadeariam choques elétricos poderosos. Pior ainda, uma vez acionadas, a punição duraria meia hora. Aquela meia hora seria uma experiência de sofrimento sem precedentes. Lady Tsunade, volte rápido. A coleira não para de te chocar. Kushina gritou urgentemente. O colar dourado continuou a liberar poderosos choques elétricos, surgindo pelo corpo de Tsunade. Sua fala ficou gaguejada e quebrada. Eu não consigo me mover. Isso está me matando. Ela tentou desesperadamente ficar de pé, mas a corrente intensa tornou isso impossível. Até mesmo se encostar na parede estava além de sua capacidade. Ela só conseguia rastejar em direção ao quarto, avançando lentamente e dolorosamente. Maldito seja! Yuzuki Kamizuki! Eu definitivamente vou te matar com minhas próprias mãos. Depois de vários minutos agonizantes, ela finalmente chegou à porta. Shizune e Mikoto rapidamente a arrastaram para dentro do quarto. Droga! Essa coleira amaldiçoada! Por que ela não para? A corrente elétrica pareceu se intensificar, fazendo Tsunade se encolher de dor, parece, ainda pior do que antes. Essa maldita coleira! Droga Yuzuki Kamizuki! Ele deveria. Sua testa brilhava com o suor da provação. Lady Tsunade. Mikoto explicou, sua voz pesada com experiência. Essas coleiras restringem nossos movimentos, pois estamos confinadas no último andar deste prédio Ambu. Nosso chakra também está selado. Estamos tão vulneráveis quanto mulheres comuns agora. Se tentarmos sair, mesmo que seja por um passo, a coleira dispara. O choque dura meia hora e não há como pará-lo. Meia hora.
Os olhos de Tsunade se encheram de lágrimas de dor e fúria. Aquele maldito Yuzuki Kamizuki. Ele deveria ir para o inferno. Ah, vá para o inferno. Eu vou fazer você pagar por isso. As maldições de Tsunade eram pontuadas por soluços de agonia. Seus olhos cheios de lágrimas brilhavam com um ódio que poderia cortá-lo em 1000 pedaços. Shizune, sentada no sofá, cerrou os dentes enquanto observava a cena. Seu ódio por Yuzuki se intensificava a cada momento que passava. Kushina, vamos preparar 2 novos conjuntos de roupas e algumas toalhas limpas. Mikoto disse, suas bochechas corando levemente. O mestre, quero dizer, Yuzuki Kamizuki, não aprecia um sofá sujo. Milímetro. Kushina assentiu entendendo a implicação. Afinal, ninguém conseguiria suportar meia hora de punição elétrica da coleira sem perder o controle da parte inferior, nem mesmo o poderoso Sannin. Tsunade ouviu a troca de palavras entre Mikoto e Kushina. Apesar de seu corpo estar dilacerado pela dor, ela não conseguia impedir que suas bochechas queimassem de humilhação. Yuzuki, Kamizuki. Ela rosnou entre dentes. Ah, juro que vou te matar com minhas próprias mãos. Jin. Tsunade está atualmente recebendo a punição de choque elétrico do colar de escravo dourado. O ódio dela por você se intensificou. Parabéns, o anfitrião ganhou 50.000 pontos de vilão. Jin. Testemunhando a punição de seu sensei, o ódio de Shizune por você ficou ainda mais forte. Parabéns, o anfitrião ganhou 20.000 pontos de vilão. Yuzuki, a caminho do campo de batalha, ouviu o prompt do sistema. Um sorriso surgiu em seu rosto. Como esperado de Tsunade. Mesmo sendo punida, ela ainda tem energia para alimentar seu ódio por mim. Quanto mais o odeiam, mais pontos ele pode ganhar deles. Isso é perfeito. Ao contrário de sua irmã, Kushina é um pouco melhor nisso. Mikoto é muito gentil. Às vezes, quando ele sugere novas ideias, embora ela se sinta injustiçada por dentro, ela basicamente satisfaz todos os pedidos de Yuzuki. Consequentemente, os pontos de vilão obtidos com ela foram diminuindo gradualmente. Mas ele não podia culpá-la. O jeito como ela se entregava a ele parecia cada vez menos odioso, e ela não mais segurava seus gemidos quando chegava ao clímax. Para ganhar mais pontos, ele teria que fazer da vida dela um inferno. Mas ele tinha princípios. Poucos, sim, hediondos. Claro. Oxis? Claro. Mas ele ainda os tinha. Portanto, ele decidiu dar um tempo para a mulher por enquanto. Talvez ele fizesse uma última tentativa de ganhar pontos desse cordeirinho inocente. Yuzuki sorriu fracamente. Parecia que era hora de intensificar seus esforços. Afinal, até agora ele não tinha realmente tomado Mikoto no sentido real. Vamos esperar até a guerra acabar. Ele murmurou com um sorriso. Então sua forma mais uma vez se transformou em uma luz azul, desaparecendo no céu noturno. Kerigakuri, último andar do edifício Anbu. Meia hora depois, Tsunade gradualmente recuperou um pouco de sua força enquanto estava deitada no sofá. Kufi. Uf. Depois de respirar fundo e rapidamente várias vezes, ela se apoiou trêmula para se levantar. Seu rosto ficou vermelho quando ela rosnou, aquele, maldito Yuzuki Kamizuki. Eu definitivamente vou matá-lo. Embora a coleira dourada de escrava em seu pescoço tivesse parado de eletrocutá-la por enquanto, ela ainda podia sentir que seu corpo inteiro tinha se tornado fraco e mole. Era como se ela pudesse desmaiar a qualquer momento. Esse sentimento a deixou envergonhada e furiosa. Lady Tsunade, você está encharcada. Precisamos trocar suas roupas. Mikoto se aproximou dela, segurando um conjunto de roupões brancos. Com o rosto vermelho, ela entregou o roupão. Mikoto, por que seu rosto está tão vermelho? Tsunade perguntou curiosa, ainda fervendo de raiva. Lady Tsunade, por favor, vá se trocar rápido. Eu já preparei a água do banho para você. Mikoto respondeu sem dar mais detalhes. Tsunade ficou atordoada por alguns segundos. Então ela sentiu. De fato, seu corpo estava coberto de suor fétido. Tudo por causa daquele detestável Yuzuki. Eu definitivamente o massacrarei com minhas próprias mãos. Ela rapidamente pegou o roupão branco das mãos de Mikoto. Então, um tanto irritada, ela perguntou. Mikoto, onde é o banheiro? Lady Tsunade, por favor, siga-me. As bochechas de Mikoto estavam levemente vermelhas enquanto ela a conduzia para longe. Quanto à limpeza do sofá, essa tarefa foi deixada para Shizune e Kushina. Uma hora depois, Tsunade sentou-se no sofá, sua raiva palpável. Aquele maldito Yuzuki Kamizuki. Você deve ter sofrido terrivelmente durante esse tempo. Ela olhou para Mikoto e Kushina, sua mente conjurando imagens de opressão e crueldade que elas poderiam ter suportado. Lady Tsunade, como está a vila? Mikoto perguntou urgentemente. No mês passado, a guerra irrompeu mais uma vez entre Kerigakuri e Konogakakuri. Embora confinados no prédio da Anbu, eles ouviram rumores de batalhas intensas ocorrendo entre as duas vilas. A vila permanece inalterada. Tsunade respondeu beliscando a ponta do nariz, no campo de batalha, com Jiraiya, Orochimaru e eu nos juntando à briga. Ela pausou, incerta sobre o destino de Jiraiya e Orochimaru após o raio de Yuzuki. Ela só podia torcer pela segurança deles. Com nós três começamos a dominar Keri, até recuperamos territórios perdidos. Mas então, ela cerrou os dentes, Yuzuki Kamizuki apareceu. Ele nos atraiu juntos, e agora? Jiraiya e Orochimaru estão desaparecidos, enquanto eu estou presa aqui. Furiosa, ela tentou arrancar a coleira. No momento em que ela aplicou força, uma poderosa corrente elétrica surgiu do colar dourado. Ah! Tsunade não conseguiu reprimir seu grito. A dor era muito intensa. Isso é enlouquecedor. Ela bateu o punho no sofá. Com seu chakra selado, sua força física, embora ainda comparável à de um Chunin, estava severamente esgotada. Afinal, ela tinha acabado de suportar 30 minutos de tortura elétrica.
Depois de ouvir suas palavras, os olhos brilhantes de Mikoto e Kushina gradualmente escureceram. Se esse fosse o caso, isso não significava que eles ainda não conseguiriam escapar das garras de Yuzuki. Afinal, nem mesmo os renomados Tsunade, Jiraiya e Orochimaru, o poder combinado dos Sannin lendários da Segunda Guerra Mundial Shinobi, conseguiram derrotá-lo. Vendo suas expressões desanimadas, Tsunade imediatamente se levantou-se firmando. Não se preocupe, eu definitivamente vou tirar todo mundo daqui. Ela não tinha desistido. Na verdade, ela agora odiava Yuzuki com uma paixão ardente que nunca havia sentido por ninguém antes. Ela jurou. Ela mataria Yuzuki Kamizuki com certeza. Sem dúvida. Capítulo 79. A derrota esmagadora de Konoha. Fugaku, temos sujeitos de teste suficientes. Mas você deve me dar resultados. No campo de batalha na fronteira entre a Terra da Água e a Terra do Fogo, a situação havia mudado drasticamente. A derrota dos 3 Sannin lendários da Folha, juntamente com o paradeiro desconhecido de Tsunade, levou a um colapso em larga escala das forças ninja de Konoha. Os ninjas de Kirigakure aproveitaram a oportunidade para lançar um contra-ataque. Em apenas 3 dias, eles recuperaram todo o território perdido anteriormente. Além disso, havia um ímpeto crescente para continuar avançando em direção à própria Konoha. A chegada de Yuzuki no campo de batalha elevou ainda mais o moral de todo o exército ninja Keri. Eles estavam ansiosos para atacar Konoha, fantasiando sobre decapitar Hiruzen Sarutobi e apresentar sua cabeça ao capitão Yuzuki. A maré da guerra havia virado completamente unilateral desde que ele derrotou os 3 Sannin 3 dias atrás. As forças de Konoha estavam sendo empurradas para trás em todas as frentes, oscilando à beira do colapso total. Konogakakure, dentro do escritório do Hokage. O som de suspiros encheu o ar. Suspiro. O que diabos aconteceu? Por que todas as nossas forças ninja médicas e de logística desapareceram? Hiruzen franziu a testa com preocupação. Orochimaru, Jiraiya, Tsunade, esses 3 desapareceram sem deixar vestígios. E aquele maldito Komogakure. Eles estavam assistindo do lado de fora esse tempo todo. Eu fui ingênuo em pensar que eles enviariam ninjas para atacar Kirigakure. Assim que ele mencionou Kumo, a fúria de Hiruzen se acendeu. Afinal, 3 dias atrás era a oportunidade perfeita para a Vila das Nuvens lançar um ataque em larga escala na Vila das Névoas. Mas o que aconteceu? Komogakure não fez um único movimento. Nem um pio de notícia surgiu. Isso enfureceu Hiruzen. Ele nunca imaginou que a Vila das Nuvens, famosa por suas fortes ambições, hesitaria em um momento tão crucial, vendo Kiri virar o jogo bem diante dos olhos deles. Hiruzen até suspeitou que o 4º Raikage pudesse ter secretamente feito algum acordo bizarro com o 4º Mizukage. A situação com Komogakure é realmente peculiar. Danzo levantou-se lentamente com as sobrancelhas profundamente franzidas. Mesmo agora Danzo não conseguia entender por que como estava se segurando. Além disso, esta manhã, o Raizambu havia relatado informações de dentro da Vila das Nuvens. Eles pareciam estar no meio de uma grande mobilização, com suas defesas se tornando ainda mais rigorosas. Eles poderiam estar com medo? Danzo não conseguia entender. O que está acontecendo com o clã Uchiha? Eles estavam se apresentando tão bravamente no campo de batalha antes. Por que eles se tornaram ineficazes de repente 3 dias atrás? E assim como da última vez, eles têm continuamente retirado os membros do clã do campo de batalha. O rosto de Hiruzen se contorceu de desgosto. Sarutobi, eu já avisei você sobre isso antes. Não podemos confiar no clã Uchiha. Aquele clã. Eles já não causaram problemas o suficiente? Danzo murmurou em voz baixa. Ao ouvir isso, Hiruzen ficou em silêncio imediatamente. Dentro do complexo Uchiha, aqueles 30 e poucos membros do clã, nenhum único corpo estava intacto. Receio que o Manjeki Sharingan também tenha sido destruído. Um ancião Uchiha falou em voz baixa dentro da residência do líder do clã. Seu corpo emanava fracamente uma aura violenta, seus olhos brilhavam constantemente com uma luz carmesim. Claramente, ele também era um membro do clã Uchiha que havia transplantado o Manjeki Sharingan. Entendo. Fugaku assentiu. Seu rosto, como se esculpido em pedra, estava cheio de frieza. Sua pele estava ainda mais pálida do que o normal. Assim que o ancião do clã saiu, Orochimaru emergiu lentamente das sombras atrás de Fugaku. No campo de batalha anterior, ele usou sem hesitação seu estilo Cobra Jutsu de substituição para escapar. Agora, em vez de se reportar diretamente ao 3º Hokage, ele foi primeiro ao quartel-general da Raiz. Depois, ele foi até a residência do líder Uchiha. Que pena! Mais de 20 pares de Manjeki Sharingan, desperdiçados assim. Não havia nenhum traço de arrependimento nos olhos de cobra de Orochimaru. Esses Manjeki Sharingan eram todos versões inferiores. Somente aqueles com linhagem do clã Uchiha podiam transplantá-los com sucesso. Se colocados no corpo de outra pessoa, levaria à morte do sujeito do teste devido à rejeição corporal. O autêntico Manjeki Sharingan, no entanto, não tinha essa limitação. Mas ele drenava constantemente o chakra da pessoa em que era transplantado. Quando o próximo lote de Manjeki estará pronto? A voz de Fugaku estava desprovida de qualquer emoção. Estima-se que demore cerca de 1 mês. Orochimaru disse lentamente, a velocidade do cultivo de recipientes já é bem rápida. 1 mês para evoluir um Sharingan regular de 3 Tomoe para um Manjeki Sharingan. 1 mês, hein? Um lampejo de emoção passou pelos olhos de Fugaku. Então, ele perguntou como estão aqueles 10 membros especiais do clã? Eles estão se saindo bem. Orochimaru respondeu, respirando fundo. No entanto, eu não esperava que o Manjeki Sharingan fosse tão difícil de despertar. Mais de 1 mês atrás, Fugaku informou Orochimaru sobre o gatilho para despertar o Manjeki no clã Uchiha, um choque mental. Quanto maior o choque, maior a chance de despertar o Manjeki.
Raiva, ódio, ressentimento, a morte de um ente querido ou rompimento de laços. Qualquer emoção negativa pode acelerar o despertar deste dojutsu. Então, ele selecionou 10 membros de elite do esquadrão ninja de seu clã para essa tarefa árdua. Ele contou a eles sobre a missão e mostrou a eles o Manjek. Então, ele entregou esses 10 membros do clã para Orochimaru, sabendo que o homem parecido com uma cobra tinha um talento especial para manipular a mente das pessoas. Mas depois de mais de um mês de tormento, nenhuma única pessoa foi capaz de despertar o Manjek Sharingan. Ao ouvir isso, Fugaku imediatamente soltou um bufo frio. Orochimaru, não compare aquele Manjek inferior que você cultivou com o dojutsu autêntico. Aquele seu Manjek Sharingan, ele mal consegue aumentar a força dos membros do clã, elevando-os a cerca de metade do nível Kage. Além disso, ele só amplifica o poder de combate, sem qualquer outro uso. Ele não pode desbloquear as habilidades dos olhos esquerdo e direito, nem pode desbloquear o Susanoo. É pior do que inútil. Um toque de frieza brilhou em seus olhos. Então seu rosto impassível se encheu de orgulho. Mas nosso clã, contanto que possamos despertar o Manjek Sharingan, não apenas nosso poder pode disparar para o nível Kage, como também podemos desbloquear novas habilidades em ambos os olhos e gradualmente dominar a poderosa técnica do Susanoo. E deixa pra lá. Fugaku pensou por um momento, então acenou com a mão e disse, vamos esperar até que os membros do nosso clã despertem o Manjek Sharingan. Ele já sabia. O Manjek Sharingan não é o fim. Acima dele está o eterno Manjek Sharingan. No subterrâneo do santuário Naka dentro do clã, aquela tábua de pedra deixada pelo sábio dos 6 caminhos tem muitas outras partes além. Fugaku atualmente não consegue decifrá-la com seu próprio Manjek Sharingan. Ele deve evoluir para o Manjek Sharingan eterno para fazer isso. Parece que o líder do clã Fugaku ainda não confia em mim. Os olhos de cobra de Orochimaru se estreitaram ligeiramente. Pelo que Fugaku acabou de revelar. Será que o Manjek Sharingan não é o limite? De fato, o clã Uchiha é um clã com potencial ilimitado. Nesse caso, estou ainda mais ansioso para estudar os corpos do seu clã. Enquanto Orochimaru pesquisava o clã Uchiha, ele não desistiu de sua pesquisa sobre técnicas proibidas. Por exemplo, a reencarnação do mundo impuro. Ainda estava em seu processo de pesquisa. Você também não está escondendo coisas de mim? Chega, Orochimaru. Você e eu somos pessoas inteligentes. Ambos os lados têm coisas que não querem que o outro saiba. Fugaku soltou uma risada fria, seus olhos cheios de ambição. Quando chegar a hora certa, eu vou deixar você testemunhar o verdadeiro poder do clã Uchiha. Estou ansioso por isso. Orochimaru assentiu levemente. Orochimaru. Fugaku olhou para ele. Como está progredindo a pesquisa sobre as células do primeiro Hokage? A testa de Orochimaru se contraiu levemente. Ainda não está pronto. Não é hora. E ainda não sabemos quais efeitos colaterais podem haver. Afinal, não temos muitos sujeitos de teste. O desempenho de Danzo Shimura no momento é abaixo da média. Ele disse lentamente. Então use os membros do nosso clã que foram implantados com o Mangekyou para experimentos. Fugaku disse friamente. A testa de Orochimaru se contraiu mais uma vez. Ele não esperava que Fugaku propusesse isso voluntariamente. Afinal, ele havia planejado fazer isso há muito tempo. No entanto, ele simplesmente não havia encontrado a oportunidade certa. Afinal, o nível de perigo de implantar as células do primeiro Hokage é centenas de vezes maior do que implantar o Mangekyou Sharingan em membros do clã Uchiha. É possível que o resultado seja a aniquilação total. Não se preocupe, eu já retirei muitos membros do clã do campo de batalha. Além disso, depois dessa guerra, muitos outros no clã despertaram o Sharingan de 3 Tomoe, então temos cobaias suficientes. Fugaku sorriu maldosamente, mas, Orochimaru, eu preciso ver os resultados da pesquisa no menor tempo possível. Eu tenho fornecido cobaias incondicionalmente. Você deve me dar os resultados. Orochimaru olhou para o feroz Fugaku Uchiha e então soltou uma risada rouca. Sem problemas. Neste momento, em um dos 3 grandes lugares sagrados do mundo ninja, o Monte Myoboku, Jiraiya estava recebendo tratamento. Pequeno Jiraiya, seus ferimentos são muito graves. Mesmo se você se recuperar aqui, levará pelo menos um mês. E pensar que Gamabunta também ficou tão gravemente ferido. Os 2 sapos, Shima e Fukazaku, estavam dizendo com raiva. A força daquele Yuzuki Kamizuki excedeu em muito nossas estimativas. Quero pedir ao grande sapo sábio para prever o futuro daquele sujeito. O corpo inteiro de Jiraiya estava em péssimo estado neste momento. No campo de batalha anterior, depois que aquele raio atingiu o chão, Jiraiya usou a técnica de invocação reversa no último momento para se invocar para o Monte Myoboku. Ele mal conseguiu escapar da explosão daquele raio aterrorizante. Mas ele também pagou o preço de ferimentos graves. O grande sábio sapo está esperando por vocês há muito tempo. Shima e Fukazaku assentiram. Jiraiya respirou fundo e caminhou em direção ao grande templo no Monte Myoboku com uma expressão solene. No mundo ninja, a guerra entre Konogakakure e Kirigakure chegou ao fim. Após 7 dias de resistência feroz, Konoha finalmente anunciou uma retirada total. Mais uma vez, a Vila da Folha se viu derrotada. No último semestre, todos os conflitos entre as 2 aldeias terminaram na derrota de Konoha. Yuzuki, seguindo seu padrão estabelecido, despachou Kizami para liderar a força ninja na coleta de reparações. Desta vez, eles tomaram todos os recursos de Konogakakure pelos próximos 3 anos, uma pilhagem completa. Apesar da relutância do terceiro Hokage, ele não tinha poder para intervir. Essa derrota foi um golpe esmagador para Konoha. Kirigakure, por outro lado, comemorou uma vitória retumbante. Suas forças retornaram em triunfo, carregadas de recursos abundantes. Kirigakure.
no porão da sede da Anbu. Yuzuki ouviu os relatórios de Mangetsu e Juzo. Um sorriso surgiu em seu rosto. Com esses recursos, nosso Keri ficará cada vez mais forte. Juzo exclamou animadamente. Além disso, os cuidados médicos, transporte, equipamento, construção, escolas e muito mais da vila passaram por mudanças significativas. Embora não possamos dizer que somos os melhores entre as 5 grandes vilas ninja, não somos mais tão atrasados quanto antes. Ao ver a transformação da vila, ele ficou genuinamente feliz. Certo. Notifique todos os ninjas para descansarem bem por enquanto. Yuzuki disse com um leve sorriso. Konogakakuri já está meio aleijado. Mesmo que eles queiram recuperar suas forças, levará pelo menos meio ano, se não mais que um ano. Não temos pressa. Sim. Juzo obedeceu imediatamente ao comando. Lord Yuzuki. Mangetsu coçou a cabeça. Meu irmão mais novo despertou recentemente a técnica de hidrificação. Ele também quer se juntar a Anbu. Aprovado. Yuzuki assentiu com um sorriso. Irmão mais novo de Mangetsu, Suigetsu Ozuki. Embora sua força não seja muito alta, ele pode aumentar seu poder em pouco tempo, elevando-o ao nível Semikage. Ele não se importa em ter mais subordinados. Muito pelo contrário. Quanto mais subordinados ele tiver, melhor. Quando chegar a hora, ele poderá até sentar aqui e controlar todo o mundo ninja em suas mãos. Depois que Mangetsu foi embora, Yuzuki ponderou se deveria ir encontrar Jugo e continuar a interceptar Orochimaru. Houve um clique. A porta lateral do quarto se abriu. Tsunade saiu com uma expressão de raiva no rosto. Ela marchou até Yuzuki, apontando o dedo para o nariz dele. Ao ouvir a conversa na sala ao lado, ela imediatamente começou a tremer de raiva da cabeça aos pés. Pensar que Konogakakuri havia sofrido uma derrota tão devastadora. Isso a deixou furiosa além da conta. Você, seu demônio, eu vou te matar. Depois de dizer isso, ela imediatamente balançou o punho, mirando direto no rosto de Yuzuki. Capítulo 80. Tsunade, você pensou que Konogakuri não fez um movimento? Isso é porque eu matei 4.000 de seus homens. Tsunade desferiu um soco feroz, com o objetivo de esmagar Yuzuki com toda a sua força. No entanto, o colar de escrava dourada já a havia contido. Seu golpe aparentemente poderoso parecia fraco e ineficaz aos olhos dele. Minha querida Tsunade, está com um pouco de fome? Yuzuki reclinou-se confortavelmente em sua cadeira. Apesar da enxurrada implacável de socos que ela desferia no peito dele, para ele eles pareciam mais cócegas suaves. Você. Tsunade olhou para ele, os dentes cerrados em frustração. O maldito colar dourado havia selado todo o seu chakra, deixando-a incapaz de invocar qualquer poder. Não importava o quão forte ela golpeasse, ela não conseguia infligir nem o menor dano a ele. Uf. Sem seu chakra, a força de Tsunade não era diferente da de uma mulher comum. Depois de dar socos por tanto tempo, ela estava exausta e ofegante. Com um estalo rápido, a mão direita de Yuzuki agarrou seu pulso e a puxou para seu colo. Kiaya. Encontrando-se de repente em seu colo, Tsunade gritou com raiva. Você, Yuzuki Kamizuki, solte-me agora mesmo. Ela tentou furiosamente se libertar do aperto dele, seu braço esticado em sua luta. Mas depois de um esforço inútil, ela percebeu com consternação que ela simplesmente não conseguia se livrar do aperto de ferro dele. A mão dele era como um torno inflexível. Tsunade, minha querida, você tem causado uma grande comoção, ameaçando me matar e tudo. Você não acha que eu deixaria isso passar, acha? Yuzuki sorriu, saboreando as lutas fúteis dela em seu colo. É melhor você deixar. Antes que Tsunade pudesse terminar, sua outra mão agarrou firmemente sua bochecha. Ele aplicou um pouco de pressão, seus dedos habilmente enfiando-se em seu cabelo, forçando-a a encará-lo diretamente. Você, me solte agora mesmo. Tsunade gritou. Ela torceu o corpo com raiva, tentando se libertar do controle dele. No entanto, a força dela era completamente insignificante comparada à dele. Na verdade, seus movimentos agora pareciam bem provocativos, especialmente para um homem de sangue quente como Yuzuki. Tsunade, eu vou te dar crédito pela sua beleza, então vou te tratar com mais gentileza. Ele disse, de repente aplicando uma força considerável enquanto seus olhos ficavam sérios. Mas eu pareço alguém com quem é fácil conversar? Já que você se comportou mal na minha frente, você deve aceitar punição. Enquanto Yuzuki falava com uma voz fria, seus olhos azuis gelados a encaravam com firmeza, fazendo-a se acalmar. Na verdade, até Tsunade estremeceu involuntariamente. Espero que você se lembre disso na próxima vez que tentar algo tolo. Ele sussurrou, aproximando-se lentamente do ouvido dela. E espero que não haja uma próxima vez. Você vai se arrepender se tentar. Beijo. Dando-lhe um leve beijo no rosto, ele soltou a mão dela e a empurrou do colo, deixando-a parada diante dele com o rosto vermelho de vergonha e raiva. Agora Ro. Ao ver os olhos de Yuzuki, ela imediatamente sentiu uma ponta de medo em seu coração. Jin. Tsunade agora está envergonhada e furiosa. Ela queria poder te matar com 1000 cortes. Parabéns, o anfitrião ganhou 100.000 pontos de vilão? Observando-o a fugir do salão com os olhos vermelhos, Yuzuki permaneceu sentado em sua cadeira. Ele olhou para sua mão direita e murmurou, isso é só o começo. Já ganhou 100.000 pontos de vilão? Parece que Tsunade realmente é uma ovelha super gorda. Um sorriso se curvou no canto da boca dele. Ainda havia muita lã nela para ele tosquiar. Tosquiar ovelhas e coisas assim, eu adoro isso. Yuzuki lentamente fechou a mão direita, saboreando o momento. No quarto, Tsunade correu para o banheiro com o rosto vermelho. Ela jogou água fria nas bochechas queimadas, resmungando baixinho. Droga! Aquele maldito Yuzuki Kamizuki. Eu não vou deixá-lo escapar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mikoto e Kushina, testemunhando a cena, aproximaram-se para consolá-la. Lady Tsunade. Mikoto disse em voz baixa, mordendo o lábio. Na verdade, se ficarmos quietos não haverá punição. Embora a em Yuzuki Kamizuki seja realmente irracional, às vezes, ele não é completamente irracional. Afinal, essa era a única maneira de manter todos seguros e saudáveis.
Pelo menos eles não teriam que ficar nervosos o tempo todo como antes. Eu não me importo. Eu devo matá-lo, Tsunade exclamou. Ainda pensando em me matar? A voz de Yuzuki de repente soou no quarto, assustando as 3 mulheres. Ela olhou para ele com vergonha e raiva, mas dessa vez se conteve para não dar um soco. Tsunade, você precisa se lembrar disso. Yuzuki disse friamente: essa guerra foi sua Konoha que a provocou primeiro. Nosso Keri estava apenas lutando defensivamente. Além disso, sua vila secretamente se aliou a Komogakure, planejando derrubar minha vila juntos. Diga-me, quem é mais desavergonhado? Não me diga que você não sabia sobre esse plano. Ao ouvir isso, o corpo de Tsunade começou a tremer levemente. De fato, ela sabia sobre esse plano. Afinal, antes da guerra começar, Hiruzen já havia informado ela, Jiraiya e Orochimaru sobre esse assunto. Na época, ela até havia dito que essa estratégia era viável. Olhando agora foi um tapa na cara. Por que tão quieta agora, Tsunade? Você não era bem tagarela antes? Yuzuki provocou. A verdade é que você está aqui por causa da ambição de Konoha. Depois da sua derrota anterior, você não poderia simplesmente lamber suas feridas e se recuperar? Você não sofreu perdas pesadas, afinal. E Mikoto? Ela era meramente um recurso descartável para a vila. Eles a entregaram sem pensar 2 vezes. Seu olhar se voltou para a mulher Uchiha, que estremeceu com suas palavras. Ela sabia que era verdade. Durante as noites juntos, ele sussurrava em seu ouvido sobre quão facilmente a vila entregou uma mulher tão bonita. Às vezes até mesmo colocando-a contra Kushina por essa traição. Mikoto reconheceu suas táticas de manipulação, mas esses pensamentos ainda a atormentavam nas horas mais sombrias. Yuzuki continuou. Mas não, seu precioso terceiro Hokage teve que reunir vocês 3 Sannin. Então travaram uma grande batalha contra meu Keri, secretamente se aliando a Komogakure e conspirando para devorar minha vila da névoa inteira. Estou enganado? Tsunade mordeu o lábio em silêncio. As palavras dele atingiram muito perto de casa. Mas, como não veio ajudar, veio? Ela retrucou fracamente. Não veio ajudar? Você está falando sério? Os olhos de Yuzuki brilharam perigosamente enquanto ele considerava suas palavras. Uma onda de intenção assassina irrompeu dele, fazendo Tsunade, Kushina e Mikoto tremerem de medo. 3 dias antes de eu vir atrás de você, Yuzuki disse friamente, Komogakure reuniu mais de 6.000 ninjas na fronteira entre a Terra da Água e a Terra do Relâmpago. Eles lançaram um ataque massivo em nossa fronteira. O quê? O lindo rosto de Tsunade instantaneamente se encheu de descrença. Franzindo as sobrancelhas, ela disse: impossível. Por que Konoha não recebeu nenhuma informação sobre isso? E aqueles ninjas, se eles atacassem, certamente haveria alguma comoção, certo? Yuzuki continuou. Isso porque eu matei mais de 4.000 deles. Os 2.000 restantes fugiram. Assim que essas palavras foram ditas, os rostos das 3 mulheres empalideceram. Mikoto e Kushina ficaram aterrorizados. Yuzuki realmente massacrou mais de 4.000 de seus ninjas? Eles não acreditaram que ele mentiria só para assustá-los. O que significava? Que isso era verdade? Impossível. Yuzuki Kamizuki, eu sei que você é forte, mas é impossível você matar tantas pessoas sozinho. Eu não acredito. O rosto de Tsunade rapidamente recuperou a cor enquanto ela negava categoricamente. Essa deve ser uma de suas táticas enganosas. Você não acredita? Yuzuki sorriu perfeito. A guerra com Konoha acabou de terminar, mas meus negócios com Kumo não acabaram. Tsunade, você virá comigo para a Vila das Nuvens para exigir compensação. Hein? Os olhos dela se arregalaram. Ele estava falando sério? Ir para Komogakure para exigir compensação? O Raikage concordaria com isso? Além disso, ele estava planejando ir pessoalmente para exigir compensação? Preparem-se. Partimos amanhã de manhã. Yuzuki instruiu. Eu não vou. Tsunade recusou de cara. Embora ir junto não importasse muito, ela simplesmente não queria seguir as ordens dele. Yuzuki riu baixinho. Tsunade, desde o momento em que te capturei, há uma coisa que você deve sempre obedecer. O que eu digo vale. Minhas ordens devem ser seguidas. Além disso, antes de falar comigo, você deve se dirigir a mim como mestre. Depois de dizer isso, ele estalou os dedos com um pop. Foto. Em um instante, a coleira dourada em seu pescoço começou a liberar uma corrente elétrica incrivelmente forte. Ah, você, Yuzuki Kamizuki, você não vai escapar. Ah, com isso. Você para com isso agora mesmo. Ah, a terrível corrente elétrica percorreu seu corpo novamente. A dor era insuportável. Considerando que seu comportamento recente me deixou muito insatisfeito, desta vez, a punição durará 1 hora. Yuzuki andou até Tsunade, que agora estava deitada no sofá. Ele olhou para ela enquanto ela suportava a dor sem gritar, e para seus olhos de fênix raivosos. Nada mal. Essa é a expressão que eu quero ver. Continue assim, princesa Tsunade. Mantenha esse olhar. Depois de dizer isso, ele deu um leve sorriso. Ele então usou a técnica do deus voador do trovão e desapareceu sem deixar rastros. Yuzuki Kamizuki, eu definitivamente vou te matar com minhas próprias mãos. Definitivamente. Tsunade estava deitada no sofá, se contorcendo de dor por causa dos choques elétricos. O abdômen inferior dela começou a ter câimbras. A dor era exaustiva e agonizante, mas não deixava ferimentos visíveis. Era exatamente isso que a tornava tão aterrorizante, ele poderia torturá-la assim a qualquer momento. Mikoto e Kushina sentaram-se no sofá, observando impotentes. Elas conheciam essa dor muito bem. 1 hora depois, Tsunade caiu completamente no sofá. Jin, Tsunade agora odeia você até os ossos. Ela quer esfolar você vivo. Parabéns, anfitrião, você ganhou 50.000 pontos de vilão? Na casa da Mei.
Depois de ouvir o aviso em sua mente, os lábios de Yuzuki se curvaram em um leve sorriso. De fato, esta ovelha ainda tem bastante lã para tosquiar. Depois de se distrair por um segundo, ele retornou à sua atividade principal do momento. Devastador. Kufi, ufi. Depois de descansar por meia hora, Tsunade finalmente recuperou suas forças e xingou com raiva: maldito seja, Yuzuki Kamizuki. Eu vou te despedaçar um dia. Estou furiosa. Apesar da punição, ela permaneceu cheia de energia. Seu ódio por Yuzuki queimava em seu âmago. Ela ansiava por despedaçá-lo com suas próprias mãos. Mikoto e Kushina assistiram impotentes, incapazes de acalmar sua raiva. Na verdade, eles secretamente esperavam que Lady Tsunade pudesse ter sucesso, embora soubessem que era quase impossível. Na manhã seguinte, na casa de Mei. Marido, você tem certeza de que não quer que eu o acompanhe até Komogakure? Mei abraçou Yuzuki, franzindo gentilmente seu nariz delicado. Ela acrescentou com antecipação: você acabou de terminar uma grande batalha. Quero que descanse bem. Até fiz café da manhã para que possamos relaxar enquanto eu mimo. Ele gentilmente deu um tapinha no nariz dela e beijou seus lábios. Você sabe que eu tenho que ir, minha doce Mei. Além disso, você também acabou de retornar do campo de batalha. Você tem lutado continuamente por um mês, então você realmente precisa de um bom descanso. Mei, sentindo a preocupação dele, ficou muito feliz. Fazendo beicinho, ela disse: já faz mais de um mês, sabia? Marido, você estava realmente intenso ontem à noite. Ao ouvir isso, Yuzuki riu. É por isso que você precisa cuidar ainda melhor de si mesmo. Milímetro, Mei assentiu obedientemente. Então, maridão, volte logo, ok? Vou sentir sua falta. Milímetro. Yuzuki concordou com um sorriso. Saindo de casa, ele chegou rapidamente à sede da Anbu. Olhando para Kizami e Mangetsu à sua frente, Yuzuki confirmou que levaria apenas esses dois e Tsunade. Preparem-se, estamos partindo imediatamente. Desta vez, vamos mostrar a Komogakure o preço de irritar Kirigakure. Yuzuki sorriu friamente. Sim, senhor. Mangetsu e Kizami aceitaram imediatamente a ordem. Ele então caminhou calmamente até Tsunade, que estava observando tudo. Chegando mais perto, ele falou baixinho no ouvido dela. Tsunade, coloquei a coleira no seu pescoço para disparar automaticamente um choque elétrico se você estiver a mais de 10 metros de distância. Você decide se quer vir junto ou não. De qualquer forma, não faz diferença para mim. Depois que Yuzuki terminou de falar, ele imediatamente se dirigiu para o corredor do lado de fora da sede da Anbu. Como ele havia dito, não fazia diferença para ele se Tsunade viesse nessa viagem ou não. O propósito era claro: fazer como sangrar profusamente. Ensinar a eles o preço de ousar lançar um ataque furtivo em Keri. Desta vez, Yuzuki não iria apenas aleijar Konoha. Ele também iria enfraquecer severamente a Vila das Nuvens. Você. Tsunade olhou para as costas dele, cerrando os dentes. Ela não tinha escolha a não ser ir. Se ela fosse ficar constantemente chocada com a coleira até que ele retornasse, ela poderia muito bem acabar com tudo. Rangendo os dentes de raiva, Tsunade correu para alcançá-lo. Vendo isso, Yuzuki sorriu casualmente. Uma escolha sábia. Você. Tsunade soltou um grunhido de raiva. Ela virou a cabeça, recusando-se a olhar para ele.